Todos preparem-se para outra guerra. E adivinhem quem vai começar? É a Rússia, de novo. Uma nova legislação acabou de ser aprovada pela Duma Estatal Russa. Só falta a assinatura de Putin para oficializar. Essa assinatura é só uma formalidade, e assim que a caneta tocar o papel, será oficial. Putin enlouqueceu. Agora ele prepara o terreno para uma guerra que vai muito além da Ucrânia e pode envolver a Europa. Em 13 de maio, ocorreu uma votação sobre novo projeto de lei na Duma Estatal Russa. Foi importante. Embora o projeto de lei inevitavelmente estivesse repleto de juridiquês quase incompreensível, a essência dele é muito simples. Permite que Putin ordene a invasão de outro país sempre que considerar necessário. Não é exatamente o que o projeto de lei afirma. A Rússia só pode ordenar invasão se acreditar que precisa proteger seus cidadãos de ameaças em outro país. Mas isso é só uma cortina de fumaça. Essa suposta proteção vale para qualquer cidadão russo investigado, preso, julgado ou, como diz a Político, abusado por estados estrangeiros, tribunais internacionais e organizações fora da Rússia. A Rússia impôs uma condição impossível para qualquer nação cumprir. Ou uma nação dá carta branca para qualquer russo agir como quiser em seu território, ou corre o risco de Putin alegar invasão para proteger alguém. Não existe nenhuma lógica real nessa lei, e esse é o ponto. Ela existe unicamente para dar a Putin um falso pretexto sob o qual ele poderia lançar uma nova invasão a qualquer momento. O projeto de lei já foi aprovado e agora está aguardando a assinatura de Putin antes de se tornar oficialmente uma lei russa. Nem precisamos discutir se Putin vai se dar o direito de invadir qualquer nação que o irritar. Esse projeto de lei veio das entranhas do Kremlin, com Putin e seus aliados influenciando seus autores. Vamos ser diretos. Putin é o responsável por esse projeto de lei existir e não há chance alguma de ele recusar assiná-lo. Ele certamente vai assinar, já que o projeto de lei lhe dá poder para impor sua insanidade à Ucrânia e outros. Putin já começou a mostrar para onde quer direcionar a atenção da Rússia. É nesse momento que tudo ficará sério, e em breve revelaremos mais. Antes disso, Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal Russa, já indicou a narrativa que a Rússia adotará agora que Putin está pronto para assinar seu novo projeto de lei. A justiça ocidental virou máquina repressiva contra quem discorda das decisões dos oficiais europeus. É fundamental garantir a proteção dos nossos cidadãos do exterior, afirmou Volodymyr após a aprovação do projeto de lei na Duma Estatal. Assim, a história está clara. Não se trata apenas de punir nações que representam uma ameaça aos cidadãos russos. Este projeto de lei visa colocar o Ocidente e suas supostas estruturas legais e legítimas em seu lugar. Ou, para colocar de outra forma, uau, uau, uau. Parem de responsabilizar os russos pelos nossos crimes de guerra ou por qualquer outra coisa. Deixando a zombaria de lado, aqui está o que o projeto de lei significa para as 3 entidades que provavelmente serão mais impactadas por ele. Primeiro temos a Ucrânia. É inegável que há muitos paralelos entre a linguagem deste projeto de lei e o pretexto usado por Putin para invadir a Ucrânia. Como aponta a Euronews, Putin alegou falsamente proteger cidadãos russos e falantes de russo como um dos motivos para invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Mas naquela época, Putin não tinha os mecanismos necessários para chamar aquela invasão de guerra. Ele chamou de operação militar especial por propaganda e por acreditar que a Ucrânia colapsaria rápido, permitindo manter o termo, já que nem haveria guerra. As coisas na Ucrânia não saíram como Putin queria, mas a Duma aprovou uma lei que legitima a invasão dentro da Rússia. Isso é perigoso para a Ucrânia. Se Putin passar a chamar sua invasão de guerra em vez de operação militar especial, pode abrir caminho para mobilizar o exército russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita nisso. Em abril, ele destacou que a Rússia criava leis permitindo a Putin reprimir aplicativos de mensagens como o Telegram e impor restrições amplas à internet, preparando o terreno para a mobilização. Há outro prelúdio, e isso não é tudo que preocupa a Ucrânia. Rússia aprova leis para Putin legalizar invasões, enquanto Belarus é preparada como fantoche para a nova ofensiva. O presidente do país, Alexander Lukashenko, já afirmou que seu país vai mobilizar seletivamente unidades enquanto se prepara para a guerra. Em 18 de maio, Rússia e Belarus iniciaram um exercício militar conjunto com desdobramento de armas nucleares táticas de locais de lançamento não planejados.
Segundo Zelensky, a inteligência ucraniana indica que Putin tenta envolver Belarus na guerra, e o país pode atacar o norte da Ucrânia ou um membro da OTAN em breve. Putin parece contagiar sua insanidade entre seus fantoches. Enquanto a Rússia prepara as bases para futuras invasões, Lukashenko, o cão de estimação, está apenas esperando a ordem de seu mestre para se juntar à Rússia no que quer que ela esteja planejando a seguir. Para a Ucrânia, a ameaça dessa nova legislação é dupla, pois Putin pode usá-la para legitimar a mobilização e atrair outras nações para o conflito. Para o Ocidente, a nova lei é ainda mais ameaçadora. Zelensky sabe disso e citou um possível ataque a uma nação da OTAN via Belarus. Antes de analisarmos o que isso significa para o Ocidente, talvez a Rússia esteja mostrando como usará sua nova lei em outro país, a Armênia. Agora, a Armênia é um caso interessante quando se trata da relação do país com a Rússia. Por anos, a Rússia explorou as tensões entre Armênia e Azerbaijão para ampliar sua influência sobre a Armênia. Mas então, algo mudou em 2026. A Fundação Carnegie destacou essa mudança em um artigo de 3 de fevereiro. O artigo afirmou que o chefe do Conselho de Segurança da Armênia considerou a ameaça híbrida de países terceiros como a principal ameaça à Armênia em 2026. A expressão países terceiros significa Rússia. Oficiais armênios têm se mostrado mais corajosos ao criticar sutilmente a Rússia pelo que ela faz no país. O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, disse que alguns altos prelados da Igreja Apostólica da Armênia parecem servir mais aos interesses de um determinado país terceiro do que aos da Armênia. Outros oficiais adotaram linguagem anti-imperialista sobre a era soviética, que Putin quer restaurar. Atualmente, há forte rebelião contra a russificação na Armênia, o que irritou Putin. Em 10 de maio, durante coletiva de imprensa, Putin pressionou Pashinyan a fazer um referendo sobre a escolha da Armênia entre União Europeia ou União Econômica da Eurásia, influenciada pela Rússia. Putin sabe que a Armênia se aproxima da União Europeia ao tentar se tornar membro. Putin não quer isso. Ele alertou sobre certas circunstâncias que poderiam ocorrer se a Armênia estreitar os laços com o Ocidente, chegando a dizer que o país poderia se encontrar diante de um cenário semelhante ao da Ucrânia, se continuar seguindo o caminho atual. Putin quer referendo, pois votos podem ser comprados e manipulados. E falando em manipulação, também estamos começando a ver alguns desenvolvimentos interessantes no ambiente informacional da Armênia. Em 15 de maio, 2 dias após a Duma russa aprovar seu novo projeto de lei, Milatani relatou que uma rede de desinformação russa espalha informações falsas alarmantes na Armênia. Essa campanha começou meses antes do relatório e consiste na rede russa divulgando imagens e vídeos manipulados para sugerir que uma guerra com a Rússia pode ocorrer se a Armênia não obedecer Putin. No início de março, um vídeo circulou alegando falsamente que o Instituto para o Estudo da Guerra afirmou ser inevitável um conflito com a Rússia caso Pashinyan vencesse as eleições de junho. Outros vídeos diziam que Pashinyan teria feito acordos secretos com a França, incluindo um em que Emmanuel Macron ofereceria apoio francês à Armênia se o país entrasse em guerra com a Rússia. Ao todo, foram identificados pelo menos cerca de 20 desses vídeos como parte da campanha da Rússia, que parece ter 2 objetivos: manipular e intimidar. O plano está sendo colocado em prática. Primeiro, ameaçar a nação aliada à Rússia. Depois, tentar manipulá-la para seguir a vontade de Putin. Terceiro, se essa nação não cumprir, agora há uma lei que permite a Putin invadir para proteger cidadãos russos. Acontece que havia muitos cidadãos russos na Armênia. De acordo com o Observatório Balcani Causa Trans-Europa, 142 mil russos chegaram à Armênia somente no primeiro trimestre de 2022. Muitos viajaram para fugir da guerra iniciada por Putin. Agora, qualquer um pode servir de pretexto para ele atacar um país que não consegue coagir. Se a Ucrânia não foi um aviso suficiente para o Ocidente de que a Rússia tem mais planos além da invasão que Putin lançou em fevereiro de 2022, então o que está acontecendo na Armênia e a legislação que a Duma estatal acabou de aprovar deveriam soar alarmes ensurdecedores. Antes de explicarmos o porquê, este é o Show Militar. Nós trazemos para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Se você está gostando do canal, considere se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas análises. A Armênia está na mira de Putin com um novo projeto de lei da Rússia, mas o verdadeiro alvo é o Ocidente.
Zelensky afirmou que o novo projeto de lei russo permite que Putin invada qualquer país ocidental que considere ameaça à Rússia. E não é como se o Ocidente, especialmente os membros europeus da OTAN, desconhecessem a ameaça da Rússia. Em 15 de maio, o inspetor-geral das Forças Armadas alemãs, Carsten Breuer, disse que a Rússia se prepara para um ataque nos próximos anos. Vários indicadores, como acúmulo de armas, aumento de efetivo e eventos econômicos e políticos, apontam para 2029, declarou Breuer. Ele foi apoiado pelo chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Marechal do Ar Richard Knighton. A Rússia luta na Ucrânia, aprende, desenvolve novas tecnologias e Putin já mostrou disposição para atacar outros estados soberanos. Knighton disse na mesma entrevista com Breuer: "Quanto mais perto da fronteira russa, mais você sente isso." Como dissemos, sinais de alerta deveriam estar tocando. Alguns apontam para Putin e dizem que ele tem intenções sinistras. Em fevereiro, a Suécia soou o alarme. Relatório anual do Serviço de Inteligência Militar e Segurança destacou operações de guerra híbrida, como sabotagem e cyberataques contra a Suécia e aliados, classificando a Rússia como principal ameaça militar à Suécia e à OTAN. Essa ameaça acabou de subir para um novo patamar, agora que Putin basicamente se deu permissão para invadir qualquer outro país à vontade, sob os pretextos mais frágeis. O político acrescenta que autoridades de defesa da União Europeia acreditam que os próximos anos podem ver o Kremlin apertando botões e testando os limites do compromisso geral do Ocidente com a aliança da OTAN e, por extensão, seu compromisso com a Ucrânia. O ex-assessor de segurança nacional do governo tcheco, Tomás Pojar, sugere que esses testes devem focar no Báltico ou possivelmente no Mar Negro. A Bulgária pode ser alvo, afirma Tomás Pojar, pois investe menos em defesa que as nações bálticas, que já reconheciam a ameaça de Putin antes da invasão russa à Ucrânia. Será que poderíamos ver o plano que parece estar sendo implementado na Armênia ser usado contra esses aliados da OTAN? Se isso acontecer, esse seria o teste para a OTAN. A Rússia se autorizou a invadir e vê uma das nações mais fracas da OTAN como alvo ideal para teste. Se a OTAN não agir rápido para proteger a Bulgária ou as nações bálticas diante de uma invasão russa, Putin perceberá que pode ir além do que a OTAN deseja. No fim, o novo projeto de lei russo só oferece opções ao Putin. Na Ucrânia, ele pode legitimar a guerra para o povo russo, facilitando mobilização e possível envolvimento da Bielorrússia. A Armênia parece estar na mira do Putin, e todos os ingredientes estão presentes para uma invasão que seria justificada pelas novas leis da Rússia. No Ocidente, a ameaça representada por Putin há anos está perigosamente próxima de se concretizar. Agora que Putin tem a facilidade legal para justificar um ataque contra uma nação como a Bulgária, onde até 30 mil russos vivem durante o ano, de acordo com dados da New Geopolitics Research Network publicados em 2021, ou os estados bálticos, onde vivem dezenas de milhares de russos. Todos os sinais indicam novas guerras iniciadas pela Rússia. Mas aqui está a grande questão. A Rússia está preparada para a luta que quer iniciar? Em um país como a Armênia, então, com certeza. No seu ranking de 145 nações militares, o Global Firepower coloca a Armênia na 101ª posição. O exército ativo do país tem 65 mil soldados e quase nenhum poder aéreo, naval ou terrestre, especialmente comparado à Rússia. Assim, Putin provavelmente teria a vitória esmagadora que esperava na Ucrânia caso atacasse a Armênia. Suponha que ele foque em uma nação da OTAN e, principalmente, que a OTAN reaja à invasão russa com defesa total. Esse é o pior cenário para Putin, principalmente se ele invadir enquanto ainda ataca a Ucrânia. Já vimos os danos que a Ucrânia causou à Rússia. O Ministério das Finanças do país afirma que a Rússia já sofreu mais de 1,35 milhão de baixas, e esse número continua aumentando até 18 de maio. Esses são números absurdos, e não se esqueça que a Ucrânia vai ajudar com prazer seus parceiros europeus a criar estratégias para se defenderem contra o tipo de guerra que a Rússia trava. Enquanto a Ucrânia for fator, Putin seria tolo em invadir país alinhado à OTAN. A situação se complica se a Rússia tiver sucesso na Ucrânia e depois atacar um país da OTAN, embora isso não seja garantido. Se os Estados Unidos participarem da resposta da OTAN, a Rússia ficará em desvantagem numérica e de poder de fogo, especialmente após anos de combate na Ucrânia. Mas o envolvimento dos Estados Unidos não é certo. O presidente Donald Trump já sugeriu várias vezes retirar o país da OTAN.
e poderia usar uma invasão russa a um membro menor como justificativa para não se envolver. Sem os Estados Unidos, a OTAN europeia deve se igualar à Rússia. Mas o papel não é tudo. A falta de experiência dos europeus da OTAN no tipo de guerra travada pela Rússia, especialmente em batalhas terrestres, pode ser um problema, segundo a Newsweek. A Europa teria vantagem aérea, mas a marinha russa é tão grande que pode superar os navios europeus, mesmo sendo mais avançados e em melhor estado. E claro, a Rússia tem a opção nuclear. São 5.580 ogivas nucleares contra as 515 que França e Reino Unido juntos trazem para a mesa, de acordo com a Associação de Controle de Armas. Seria uma luta mais equilibrada do que muitos pensam, e se Putin conseguir dividir a OTAN como tenta há anos, invadir um aliado menor pode ser viável. O Centro Belfer prevê que a Rússia deve intensificar sua guerra híbrida, intimidação e desinformação nos próximos anos. O que ocorre na Armênia pode indicar o futuro da Bulgária ou dos estados bálticos. Putin está apostando na possibilidade de conseguir criar uma fratura na OTAN profunda o suficiente para tirar os Estados Unidos do cenário e complicado bastante para pegar os membros europeus da OTAN de surpresa, fazendo com que fiquem presos em burocracia, disputas internas e respostas inadequadas. O que sabemos com certeza é que a Rússia acabou de criar seu próprio pretexto. O projeto de lei foi aprovado e a assinatura de Putin é inevitável. Nações europeias com grande população russa estão sob ameaça. Campanhas de desrussificação podem ser gatilhos. A prisão de um único cidadão russo, mesmo sob acusações legítimas, pode servir de desculpa. A insanidade agora obscurece a mente de Putin. Ele está levando a Rússia para mais perto de uma guerra contra a Europa do que nunca. Mesmo sem invasão em grande escala, o novo projeto de lei russo pode justificar outros atos de agressão, como guerra híbrida e operações menores para a suposta proteção de cidadãos russos. O terreno para uma nova guerra foi preparado. A Rússia legalizou o terror de Putin. Enquanto a Rússia volta os olhos para conflitos futuros, ainda enfrenta desafios na Ucrânia. O aumento das baixas e problemas no recrutamento colocaram a Rússia em desvantagem na guerra na Ucrânia. De alguma forma, Alexander Lukashenko ficou ainda mais insano. O fantoche bielorrusso de Putin já vinha divagando sobre mobilizar suas forças e se preparar para a guerra. Mas agora, armas nucleares estão em jogo. Lukashenko e Putin estão cooperando para trazer algo sombrio para o quintal da OTAN. É a Rússia, é Belarus, são armas nucleares. O que poderia dar errado? Muita coisa, mas vamos falar dos exercícios primeiro. Em 18 de maio, o Político e outros veículos informaram que Rússia e Belarus começaram exercícios conjuntos para treinar o uso de armas nucleares táticas na Bielorrússia. Os exercícios pareceram surgir do nada, já que nenhum dos dois países havia relatado qualquer preparação para algo assim nas semanas e meses anteriores. Num dia, nada estava previsto. No outro, Belarus trabalhava com a Rússia para treinar suas tropas para lançar uma arma nuclear contra inimigo não especificado. Esses não são exercícios isolados. O Ministério da Defesa da Bielorrússia informou que os exercícios, iniciados em 18 de maio, devem durar semanas e provavelmente crescerão com o tempo. Em declaração oficial, o ministério foi vago sobre suas ações, dizendo: o foco será testar a prontidão para missões de combate em locais não preparados na Bielorrússia. O foco principal será praticar furtividade, movimentação por grandes distâncias e realizar cálculos para o uso de forças e recursos. A Bielorrússia não engana com declarações genéricas, está treinando para lançar armas nucleares táticas. Isso preocupa não só a vizinha Ucrânia, mas também vários países sob o guarda-chuva da OTAN. A New Sky relata os detalhes, observando que nas próximas semanas a Bielorrússia realizará exercícios semelhantes, cobrindo várias regiões do país, e que o principal objetivo deles é triplo: testar a prontidão das Forças Armadas para movimentar armas nucleares, avaliar sua preparação para uso e, mais preocupante, verificar os métodos usados para garantir o sigilo do deslocamento de uma arma nuclear, caso a Bielorrússia troque exercícios por um ataque real. Os exercícios ajudarão Bielorrússia e Rússia a avaliar como armas nucleares táticas podem ser transferidas por longas distâncias no país e a quantidade de soldados e equipamentos necessários para isso. A Bielorrússia já dedicou muitas tropas à primeira fase do exercício.
A News Sky informa que 1.500 soldados estão participando, e eles usarão cerca de 200 equipamentos, incluindo aeronaves. A única salvação em tudo isso é que a Rússia, atualmente, mantém controle total sobre os estoques nucleares que estão sendo acumulados na Bielorrússia. O perigo é que esses exercícios permitam a Bielorrússia operar independentemente, ao menos nas fases iniciais de preparação para um futuro ataque. Se já não sabíamos disso, agora é oficial. Lukashenko perdeu a cabeça. Antes submisso a Putin, o ditador bielorrusso ao menos podia dizer que zelava pelos interesses do povo. Ele estaria mentindo, mas poderia ter afirmado isso. Mas agora, Lukashenko basicamente entregou as rédeas do controle para Putin, permitindo que seu país se tornasse um estado fantoche completo, do ponto de vista militar, além de servir como base para lançamentos de armas nucleares. Mas por que agora? Por que Rússia e Belarus voltaram a ameaçar com armas nucleares de modo inédito? A resposta pode estar em uma ação da Ucrânia que assustou Putin. O exercício conjunto inesperado parece ter sido rapidamente organizado após a Ucrânia realizar o maior ataque de drones já lançado contra Moscou e regiões próximas. A Rússia disse que 3 civis foram vítimas do ataque. Para a Ucrânia, o objetivo era mostrar seu poder aéreo e destruir o máximo de infraestrutura militar em Moscou e arredores. Ao fim do fim de semana de ataques, a Ucrânia lançou cerca de 1.300 drones e penetrou as defesas aéreas russas próximas a Moscou diversas vezes. Entre as instalações danificadas estão fábricas de eletrônicos e microchips usados em mísseis russos, a refinaria de petróleo de Moscou e um depósito de petróleo em Solzhenitsyn-Ogorsk. A Ucrânia lançou vários drones durante os ataques. Incluíram o drone FP-1 da Firepoint, já conhecido, e o RS-1 Bars, drone a jato projetado para atingir alvos a centenas de quilômetros. O The Guardian relata que a Ucrânia utilizou um drone inédito ao público, chamado Bars SM Gladiator. Esse drone simboliza a única coisa que apavora Putin mais do que qualquer outra. A Ucrânia está ficando mais forte no aspecto de ataques em profundidade da guerra. Enquanto Moscou queimava, Putin e aliados devem ter notado que já não há lugares realmente seguros na Rússia. A Ucrânia ficou muito poderosa. Suas armas de longo alcance atingem Moscou e superam as fortes defesas aéreas russas na região. Putin, isso significa que a Ucrânia não é mais um país que ele pode conter. Os exercícios conjuntos na Bielorrússia iniciaram logo após esses ataques. Putin, por meio de Lukashenko, quer mostrar à Ucrânia que está pronto para aumentar o conflito. Mas isso ainda pode ser uma ameaça. Afinal, não é como se a Rússia só agora tivesse começado a fazer ameaças nucleares. Ameaças veladas sobre destruição nuclear têm sido uma marca registrada da invasão russa à Ucrânia, embora essas ameaças sempre tenham sido vistas mais como táticas de intimidação do que como algo genuíno. Mais de 40 anos de combates confirmaram essa perspectiva, sem uso de armas nucleares táticas. Não podemos ignorar que a Rússia parece se preparar para possivelmente lançar armas nucleares no futuro. Em novembro de 2024, o Kremlin anunciou que Putin assinou um novo decreto mudando a política formal da Rússia sobre o uso de armas nucleares. Algumas mudanças foram feitas por meio desse decreto, sendo a mais importante que a Rússia poderia adotar uma política de primeiro uso, se considerasse que o uso de armas convencionais representasse uma ameaça à soberania ou à integridade territorial russa. A Rússia poderia usar qualquer ataque ucraniano em seu território para justificar um ataque nuclear sob sua política nuclear revisada. Será que o ataque a Moscou foi grande o suficiente para fazer a Rússia considerar tornar o primeiro uso uma realidade? Espero que não. É provável que os exercícios conjuntos na Bielorrússia tenham como objetivo representar mais uma ameaça em resposta aos ataques da Ucrânia contra Moscou, só que feita mais perto do território ucraniano do que nunca. Ou pode ser bem mais que isso. Esses últimos exercícios são mais preocupantes que as ameaças nucleares padrão de Putin. Precedentes perigosos estão sendo criados. Um presidente fantoche entrega mais controle ao seu mestre. E a realidade é que tudo isso vem sendo preparado há muito tempo. E isso pode significar um desastre, não só para a Ucrânia, mas também para a OTAN. Esses fatores mudam tudo. Este é o Programa Militar, onde mostramos o quadro completo, não só as manchetes. Inscreva-se para sempre ficar à frente. Vamos dar uma olhada mais de perto na Bielorrússia e no papel dela em tudo isso.
Enquanto esses exercícios conjuntos estão chamando atenção não só pelo fator surpresa de terem sido lançados, mas também porque devem durar muito mais do que o normal. O que não deveria ser surpresa é que a Bielorrússia está permitindo que esses exercícios aconteçam. Putin mandou Lukashenko pular e o lacaio só perguntou: até que altura? A verdade é que a Rússia já se prepara para isso há algum tempo. Isso ficou claro quando Putin transferiu mísseis hipersônicos Oreshnik para a Bielorrússia no fim de 2025. A Rússia não escondeu o deslocamento. Em 30 de dezembro, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens de mísseis Oreshnik enviados às florestas da Bielorrússia, ameaçando Ucrânia e OTAN. A mensagem era clara: a Rússia move mísseis com capacidade nuclear que, segundo a Ucrânia, podem chegar a Mach 11. Essa foi uma das várias ações que mostram como a Bielorrússia permitiu o uso de seu território pela Rússia contra a Ucrânia. A Bielorrússia foi base para dezenas de milhares de soldados russos na invasão inicial da Ucrânia, segundo o Conselho Atlântico. Além das questões nucleares, a Bielorrússia foi acusada de abrigar equipamentos que permitem ataques de drones russos de longo alcance. Acredita-se também que a Rússia instalou depósitos de munição no território de Lukashenko, sugerindo que pretende usar a Bielorrússia seja para nova invasão terrestre ou um ataque muito mais sinistro no futuro. Há mais de 4 anos, a Bielorrússia é um dos principais apoiadores da invasão da Ucrânia por Putin. As armas nucleares que estão em seu território reforçam ainda mais esse apoio e só podem ser vistas como uma espécie de recompensa dada a Lukashenko por ser um lacaio tão obediente. A ameaça nuclear da Rússia via Bielorrússia vem sendo construída há mais tempo do que sugerem os exercícios recentes. Em maio de 2023, a Rússia firmou acordo com a Bielorrússia para enviar armas nucleares táticas ao país. A Rússia disse que a medida foi por causa do aumento das tensões com o Ocidente, após Putin anunciar a formalização do acordo em março do ano anterior. Não demoraria muito para que as armas nucleares começassem a chegar à Bielorrússia. A entrega inicial foi em junho de 2023, segundo Lukashenko. Animado com a ideia de abrigar armas nucleares, Lukashenko afirmou que as ogivas recebidas por Belarus eram 3 vezes mais potentes que as lançadas pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima em 1945. Pequenas diante do poder nuclear do século XXI, mas suficientes para devastar a Ucrânia ou um território da OTAN. Esse era exatamente o objetivo, pelo menos lá em 2023. Uma mensagem estava sendo enviada pela Rússia através de Belarus. Lukashenko estava permitindo que seu país fosse usado como base de operações. No início, isso serviu como rota para a Rússia enviar tropas numa invasão relâmpago à Ucrânia. Quando a Ucrânia não caiu como Putin queria, Belarus deixou de ser rota direta para tropas russas, provavelmente temendo retaliação ucraniana. Esse mesmo medo provavelmente foi o que levou Lukashenko ao limite, a ponto de agora permitir que a Rússia use seu país como um intermediário nuclear. Atualmente, exercícios nucleares conjuntos ocorrem. Lukashenko avisa: se mexerem conosco, tio Putin pode nos deixar usar armas nucleares. E é aí que tudo isso pode dar muito errado. Por mais preocupantes que tenham sido as ameaças nucleares da Rússia até agora, sempre houve uma certa nuance nelas. Uma suposição de que Putin nunca estava realmente falando sério, porque sabia que, se a Rússia lançasse uma bomba nuclear, isso provocaria uma resposta devastadora da OTAN e de seus membros com capacidade nuclear. Agora, um precedente está sendo estabelecido. Armas nucleares russas perigosas estão sendo entregues a um estado fantoche, que pode agir em nome de Putin ou até por conta própria, dando à Rússia margem de negar envolvimento em um ataque vindo de Belarus. Só armamos com armas nucleares, Putin e aliados diriam. Não sabíamos que Lukashenko seria insano a ponto de usá-las. O presidente de Belarus é manipulado pelo Kremlin para entregar mais controle a Putin. Mas antes de chegarmos a isso, vamos analisar a questão do precedente. Estacionar armas nucleares em outros países não é exclusividade da Rússia e Belarus. Os Estados Unidos também fazem isso, mas com nações de liderança mais estável. Segundo a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ICAN, os Estados Unidos mantêm armas nucleares em 5 países: Itália, Bélgica, Alemanha, Turquia e Holanda. Putin sempre percebeu que todas essas nações estão ao alcance da Rússia. Os Estados Unidos dizem ter controle total dessas armas, ou seja, só seriam lançadas com autorização dos Estados Unidos. Isso mostra que já existia precedente para o que Rússia e Belarus fazem agora.
Putin e Lukashenko podem usar esse argumento. Se os Estados Unidos fazem, por que a Rússia não pode? Mas, como a Ucrânia ressalta, a diferença é que os Estados Unidos não colocam armas nucleares em países governados por autoritários insanos, já a Rússia sim. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirma: ao tornar Belarus uma base nuclear perto da OTAN, o Kremlin legitima a proliferação nuclear global e cria um precedente perigoso para outros regimes autoritários. Essas ações devem ser condenadas de forma clara e firme por todos os estados que respeitam o regime de não proliferação nuclear. O Ministério solicitou mais sanções à Rússia e Belarus, além de maior apoio à Ucrânia após o anúncio dos exercícios nucleares conjuntos. A Ucrânia afirma que uma linha vermelha foi cruzada e que é necessária uma resposta para mostrar à Rússia que qualquer ação via Belarus terá reação adequada. A dúvida agora é como a OTAN responderá a isso. Deveríamos entregar o que a Ucrânia pede. Por quê? Porque o que ocorre na Bielorrússia atualmente ameaça tanto a OTAN quanto a Ucrânia. A News Sky destaca que exercícios conjuntos entre Rússia e Bielorrússia vêm aumentando em escala e alcance nos últimos anos. A Rússia tem modernizado a infraestrutura e enviado munição para bases em Osepovich, Bielorrússia, há algum tempo. Tudo isso fazia sentido há 1 ou 2 anos, quando a maioria dos exercícios militares bielorrussos ocorria no centro do país, onde ficava a base. Mas agora algo mudou. Os exercícios militares na Bielorrússia estão acontecendo com mais frequência no noroeste, que fica muito mais próximo das fronteiras de 2 nações da OTAN, o que certamente não deve ser confortável para a Aliança de Defesa Coletiva. Polônia e Lituânia são esses 2 países. E eles vão observar o que a Rússia e a Bielorrússia estão fazendo durante seus exercícios nucleares conjuntos com um enorme nível de desconfiança. A OTAN já reforçou a vigilância nas fronteiras desses países e na Letônia, enquanto a Lituânia colocou parte das forças em alerta máximo. A preocupação da OTAN é clara. OTAN e União Europeia já criticaram Putin por posicionar armas nucleares na Bielorrússia. Essa condenação já vinha forte e rápida em 2023, quando Josep Borrell, principal diplomata da União Europeia, chamou as ações da Rússia de escalada irresponsável e ameaça à segurança europeia. Preocupações semelhantes surgem com os exercícios conjuntos, mas a Bielorrússia permanece indiferente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já declarou que o que ocorre na Bielorrússia é uma grande ameaça. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que essas declarações eram apenas tentativas de aumentar as tensões. Claro, Rússia e Bielorrússia fazerem exercícios com armas nucleares táticas que ameaçam Ucrânia e OTAN é considerado uma tática de desescalada. Tudo isso nos traz de volta ao principal envolvido, não Putin, mas o capacho Lukashenko. Segundo a News Sky, Lukashenko está totalmente envolvido nos exercícios nucleares em seu território. Outros exercícios estão previstos para junho e devem envolver mais aeronaves e simulações de lançamentos, segundo o canal. A Bielorrússia afirma que os exercícios são defensivos, mas é difícil acreditar nessas declarações. A Bielorrússia não sofre ataques e apoia o agressor na guerra da Ucrânia. O que Lukashenko quer dizer é que Putin disse a ele que tudo isso é necessário, e é isso que torna o ditador da Bielorrússia tão perigoso. Qualquer resquício de coragem que ele possa ter tido parece ter desaparecido, e tudo o que resta é um desejo insano de manter o poder, que está escapando cada vez mais para as mãos de Putin. Alguns acreditam que Lukashenko fará de tudo para evitar a guerra. A estrategista política Tara Zaharodny disse ao Emasses Ucrânia que Lukashenko é um bandido e um ditador, mas não um idiota, pois ela afirma que Lukashenko entende perfeitamente que iniciar qualquer tipo de guerra, nuclear ou não, com a Ucrânia, arruinaria a economia do seu país e enfraqueceria seu controle sobre o poder. Zaharodny sugere que o que estamos vendo de Lukashenko agora é apenas uma imitação de preparativos para a guerra. Esse pode ser o caso. O aumento da influência russa na Bielorrússia é real. Aos poucos, Putin fez Lukashenko obedecer a todas as suas ordens, como vimos na invasão inicial da Ucrânia. Vimos isso novamente quando a Rússia disfarçou seu acordo nuclear como sendo benéfico para a Bielorrússia, quando na verdade isso transformou a Bielorrússia em um alvo, ao mesmo tempo em que permitiu que a Rússia projetasse mais poder. Vemos isso novamente nos exercícios nucleares conjuntos. Esses exercícios não estão acontecendo porque Lukashenko quer que eles aconteçam. Putin está incomodado com o feito da Ucrânia em Moscou e usa Belarus para enviar um recado. Por isso, Lukashenko é tão perigoso para a Ucrânia agora. Seu poder em questões geopolíticas ou guerras é inexistente.
Putin toma as decisões, Lukashenko só faz o que mandam. E o mais insano de tudo isso é que Lukashenko sabe que os exercícios conjuntos que estão acontecendo agora são feitos para garantir que Belarus seja um local adequado para o lançamento de armas nucleares, se e quando Putin decidir que isso é necessário. Mas ele permite os exercícios mesmo assim. Outra parte de Belarus foi dada a Putin, e Lukashenko só finge que foi ideia dele. Por anos, a Rússia tem usado o enclave de Kaliningrado para representar uma ameaça constante à região do Báltico e ao flanco leste da OTAN. Mas agora um aviso foi dado. Se brincar, vai perder Kaliningrado. Funcionário do Báltico afirmou à Rússia que a OTAN pode destruir toda a fortaleza de Kaliningrado. O controle de Putin começa a enfraquecer. Se ele for longe demais, Kaliningrado voltará a ser a Königsberg da Europa. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Giedrys Buzdas, fez essa afirmação ousada. Em 18 de maio, ele admitiu que Putin fez de tudo para tornar Kaliningrado uma pequena fortaleza. Defesas aéreas foram enviadas ao enclave, provavelmente prevendo o tipo de ataque aéreo que a OTAN faria. Existem lançadores de mísseis e outros recursos em Kaliningrado, que Putin tenta usar para ameaçar o flanco leste da OTAN. Mas nada disso importa. Para Buzdas, o fundamental para a OTAN é demonstrar a Putin que a aliança pode destruir Kaliningrado quando quiser. Então veio a mensagem. A OTAN pode, se preciso, destruir completamente as defesas aéreas e bases de mísseis russas. Isso não é bravata nem arrogância, como destacou Buzdas ao dizer que a OTAN deve levar mais a sério a ameaça russa no flanco leste. Estamos vendo uma declaração direta de um homem que sabe que a Rússia se beneficia ao fazer a OTAN acreditar que Kaliningrado é impenetrável. Buzdas considera um fato, pois chegou a ameaçar Putin sugerindo que Kaliningrado pode voltar a ser Königsberg. Mas a OTAN realmente conseguiria destruir totalmente a fortaleza do enclave russo? A resposta simples é sim, e vamos explicar o porquê em um momento. A Rússia não está satisfeita com Buzdas e suas bravatas. Poucas horas após os comentários do ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Putin enviou seu porta-voz, Dmitry Peskov, para responder. Como de costume na Rússia, foi uma declaração hipócrita e autossatisfeita, tentando ocultar que o país se preocupa mais com essas afirmações do que aparenta. Essa declaração é quase insana e não merece ser levada a sério. Isso mostra a descaradez dos políticos de lá, disse Peskov, acrescentando: políticos tão descarados dificilmente tomam ações bem pensadas ou sofisticadas. Isso é bom. Isso vem de um porta-voz de um país que pensa que ações sofisticadas são jogar carne na máquina de moer na Ucrânia. E quanto à descaradez dos políticos, Peskov não é estranho a alertar sobre escalada com o Ocidente, sempre que qualquer sinal de apoio é mostrado à Ucrânia. Voltando a Buzdas, o chanceler lituano considera Kaliningrado um problema, mas diz que a OTAN pode abordar o tema. Ele está certo nos dois pontos. Kaliningrado realmente virou uma fortaleza russa. E esse é um trabalho que já vinha sendo realizado mesmo antes de Putin iniciar sua invasão à Ucrânia. A CNA, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece análises de segurança nacional, aponta que a força militar de Kaliningrado era relativamente fraca dos anos 1990 até 2016. Então, algo mudou. Após a campanha inicial de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia começou a reforçar o enclave. Esse reforço cresceu em 2021, quando a Rússia enviou o 11º Corpo de Exército para Kaliningrado, elevando a presença militar a 18 mil soldados, além de mísseis, navios de guerra, tanques, artilharia e lançadores de foguetes móveis. Também há caças no Oblast, principalmente os aviões russos Su-30, Su-27 e Su-24, e a frota do Báltico, que conta com 52 navios de superfície da Rússia, regularmente posiciona embarcações no enclave. Putin já tinha planos de escalada na Ucrânia, comprovados quando lançou a invasão total em fevereiro de 2022. Tudo que ele enviou para o enclave antes disso tinha o objetivo de fortalecê-lo para que Kaliningrado pudesse ser uma ameaça ao flanco leste da OTAN, tanto antes quanto depois da invasão. O plano era conquistar a Ucrânia rapidamente, tornando-a território russo, o que, junto com Belarus e Kaliningrado, criaria grandes dificuldades para a OTAN. Esse plano falhou porque a Rússia subestimou muito a Ucrânia.
Mas Kaliningrado segue como uma fortaleza, embora o ministro das Relações Exteriores da Lituânia afirme que a OTAN pode destruí-la totalmente, opinião compartilhada por outros. Comentário parecido já foi feito antes, mas de forma mais exuberante. Em outubro de 2025, o ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges, menosprezou as defesas construídas pela Rússia em Kaliningrado. Se a Rússia atacasse a Polônia, como fez com a Ucrânia, seria destruída pelas forças aéreas e terrestres da OTAN, disse Ben Hodges, acrescentando que Kaliningrado seria eliminado nas primeiras horas de um conflito entre Rússia e OTAN. E não só o enclave estaria em risco. Se a OTAN agisse, a Rússia perderia rapidamente a Crimeia e seu principal porto, Sebastopol, alertou Ben Hodges. Há uma ressalva, mas vamos explicar. Fique com a gente. Meses antes dos comentários de Ben Hodges, o comandante das forças americanas na Europa, general Christopher Donoghue, já dizia algo parecido. Ele disse que a estratégia da OTAN para enfrentar a Rússia na frente oriental, em caso de guerra, previa destruir rapidamente Kaliningrado. Donoghue afirmou que sistemas padronizados já estão em desenvolvimento para complementar antigos planos de defesa regionais, ressaltando que controlar o espaço aéreo e marítimo ao redor do enclave é essencial para derrotá-lo. Além disso, Donoghue pouco acrescentou. Ele não estava prestes a revelar os planos da OTAN. Mesmo assim, precisamos questionar qual seria o plano da OTAN se quisesse transformar Kaliningrado em Königsberg novamente. 3 autoridades disseram ao longo do ano que a Rússia não pode impedir a OTAN no enclave. Mas se for assim, o que a OTAN pretende fazer? Essas autoridades não falam, mas temos ideias sobre a retomada de Kaliningrado. Antes de chegarmos a isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se você está gostando do canal, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, o plano para retomar. Veja como funcionaria. Um bloqueio naval certamente estaria nos planos, especialmente se a OTAN não optar por destruir Kaliningrado com poder aéreo. Esse bloqueio favoreceria a OTAN em termos de puro poder naval. A frota do Báltico da Rússia não consegue romper o bloqueio e a do Mar Negro está presa, pois a Turquia proíbe a passagem de navios de guerra pelos estreitos ao Mar Negro. Além disso, a OTAN tem navios mais poderosos e modernos que a Rússia. Ela também simplesmente tem mais em geral, com 2.818 embarcações em sua frota naval, comparado a 747 da Rússia, de acordo com as estatísticas. Tudo depende de quantos desses navios podem ser enviados ao Báltico para o bloqueio. Como a maioria da OTAN está na Europa, não deve ser difícil posicionar navios suficientes, especialmente se a OTAN estiver tão comprometida com uma guerra contra a Rússia quanto um ataque a Kaliningrado indicaria. O desafio seria a guerra assimétrica. A Rússia aprendeu muito sobre o uso de drones em ataques durante a invasão da Ucrânia. A Ucrânia também influenciaria a operação contra Kaliningrado. Se a OTAN lutar contra a Rússia, a Ucrânia participará. Deve enviar especialistas em drones, como no Golfo, para ajudar as forças navais da OTAN a implantar interceptores contra os drones Shahed russos. A Ucrânia forneceria acesso a drones marítimos como o Sea Baby, que já se mostraram eficazes na destruição de navios russos. A destruição de 1/3 da frota do Mar Negro por drones e mísseis ucranianos prova isso. O bloqueio visa impedir que a Rússia envie tropas, equipamentos e suprimentos para Kaliningrado pelo Mar Báltico. Assim, restaria à Rússia apenas o corredor de Suwalki para reforçar Kaliningrado, além do que já foi feito no enclave. Tudo isso é preparação. A operação em si será rápida e parte de um plano multidomínio. É uma forma sofisticada de dizer que a OTAN usaria todos os recursos contra o enclave para derrubá-lo rapidamente. O jogo dos números voltaria à tona. Com o apoio dos Estados Unidos à OTAN europeia, a Rússia fica atrás na disputa de números em todos os quesitos. A OTAN possui mais soldados, aeronaves, navios, artilharia, mísseis e blindados. Nem todos serão necessários, ao menos no bombardeio que paralisa Kaliningrado, mas o ataque seria brutal e rápido. A OTAN enviaria hackers para bloquear radares e sistemas de comando russos. Sistemas de guerra eletrônica, possivelmente fornecidos pela Ucrânia, desviariam drones russos, enquanto as defesas dos navios cuidariam do restante. Drones russos enviados da Crimeia ou do continente precisam passar pela Ucrânia, Estados Bálticos e Polônia até Kaliningrado, onde as defesas aéreas desses países enfraqueceriam a resposta russa.
Bombardeiros, caças, submarinos e navios de guerra poderiam lançar sucessivas rajadas de mísseis e bombas contra o enclave, como os Estados Unidos fizeram na Operação Fúria Épica contra o Irã. O objetivo era atacar tão rápido e forte que a Rússia não conseguiria reagir. Então, esses ataques provavelmente aconteceriam enquanto a OTAN está criando um bloqueio, e não antes. O bloqueio, então, permaneceria pelo tempo que fosse necessário, deixando Kaliningrado, ou o que restasse dela, sem qualquer recurso necessário para sequer ter uma chance de lançar uma ofensiva própria. E a Rússia tem outro problema. Kaliningrado tem pouco mais de 15 mil quilômetros quadrados. Não é muito território para absorver uma campanha aérea e naval esmagadora conduzida pela OTAN. Não é tanto território para as tropas terrestres precisarem tomar da Rússia. Quando Budrys e outros oficiais afirmam que a OTAN pode tomar Kaliningrado, não estão mentindo. A OTAN possui meios para eliminar o enclave russo e reintegrá-lo à Europa. Mas você deve se lembrar que mencionamos uma certa ressalva que está em jogo e certamente impactaria o possível plano que acabamos de apresentar. Essa ressalva é os Estados Unidos. E Budrys explica o motivo, afirmando: muitos dos nossos planos ainda se baseiam na suposição de que os Estados Unidos fornecerão capacidades militares essenciais, como reconhecimento por satélite. Se quisermos defender a Europa de forma independente, precisamos repensar tudo, inclusive a dissuasão nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia está certo. O poder que a OTAN empregaria contra Kaliningrado depende majoritariamente dos Estados Unidos, tanto em tecnologia quanto em inteligência. Além disso, os Estados Unidos desempenham o papel fundamental de fornecer à OTAN a dissuasão nuclear de que ela precisa para viabilizar uma campanha convencional contra Kaliningrado. Budrys reforça: uma potência nuclear como a Rússia só pode ser dissuadida com nosso próprio contrapeso nuclear. Enquanto a garantia nuclear dos Estados Unidos permanecer vigente, nós, europeus, podemos nos concentrar na linha de frente convencional. Os números certamente lhe dão razão. A Associação de Controle de Armamentos observa que a França e o Reino Unido, que são os únicos dois membros da OTAN, além dos Estados Unidos, a possuírem armas nucleares, têm juntos um arsenal que equivale a apenas 1/10 do que a Rússia possui. A presença dos Estados Unidos garante equilíbrio nuclear, permitindo que a OTAN arrisque ataque convencional a Kaliningrado, já que qualquer ação nuclear russa pode ser respondida igualmente. Se você excluir os Estados Unidos da equação, tudo muda. A OTAN europeia ainda teria força militar para tomar a fortaleza russa. No entanto, faria isso enfrentando o risco de que a Rússia pudesse responder não com armas convencionais, mas com um arsenal nuclear que supera em muito tudo o que a Europa possui. O contrapeso dos Estados Unidos é a principal ressalva ao plano de Kaliningrado, e pode não ser tão confiável quanto antes. Em 19 de maio, a Defense News noticiou que os Estados Unidos, sob Donald Trump, planejam informar aliados da OTAN sobre a intenção de reduzir suas capacidades militares na Europa. Essa afirmação vem de 3 fontes anônimas, então deve ser vista com cautela. Mas o essencial do plano dos Estados Unidos parece ser reduzir o contingente de forças que disponibiliza para o que é conhecido como modelo de força da OTAN. Esse modelo é um grupo de forças que pode ser rapidamente ativado em caso de conflito. Os Estados Unidos podem estar prestes a retirar tropas e equipamentos desse grupo, rumor que ganha força, pois Trump já declarou que espera que europeus da OTAN assumam a segurança do continente. Se essa retirada ocorrer e com que rapidez, caso os Estados Unidos prossigam, é quase irrelevante. O principal, como Budrys destaca, é que os Estados Unidos são essenciais para o plano de destruir Kaliningrado. Sob Trump, a relação entre OTAN e Estados Unidos foi conturbada, sem melhora quando nenhum país da OTAN apoiou os Estados Unidos na Operação Fúria Épica. O governo Trump não gostou, embora outros membros da OTAN não fossem obrigados a participar da guerra no Golfo. Trump afirmou que retirar os Estados Unidos da OTAN não está mais em discussão, indicando que já decidiu pela saída do país. Claro, não é tão simples assim. Uma legislação aprovada nos Estados Unidos em 2024 impede que qualquer presidente dos Estados Unidos ordene a retirada do país da OTAN, a menos que tenha o apoio de 2/3 do Senado para a retirada ou uma lei do Congresso que permita isso. Se o governo Trump não conseguir sair totalmente, o The Guardian diz que ele ainda pode retirar tropas e comandantes dos Estados Unidos da Europa. Grande parte disso é especulação, mas mostra por que Budrys destaca a importância dos Estados Unidos no plano de Kaliningrado. Suponhamos que Estados Unidos e OTAN trabalhem juntos e a retomada de Kaliningrado seja concluída. A próxima questão é se um plano assim é realmente necessário.
Budrys acredita que sim e afirma: a ideia de que um conflito com Moscou afetaria só os vizinhos da Rússia é um equívoco perigoso e faz parte da propaganda russa. Em outras palavras, a Europa e a OTAN não podem assumir que qualquer conflito seria limitado à região do Báltico. Kaliningrado é um problema para a frente oriental e, sem solução rápida, Putin pode usá-lo para tentar tomar os estados bálticos e criar uma forte defesa russa no leste. O que hoje parece só um posto avançado militar pode virar algo pior se a OTAN não agir logo. O corredor de Suwałki é um desafio específico. Estendendo-se entre a Lituânia e a Polônia, essa estreita faixa de território conecta Kaliningrado e Belarus. A principal preocupação aqui é que a Rússia possa, um dia, lançar um ataque em duas frentes a partir dessas regiões para tomar o corredor e, em seguida, expandir tanto para a Polônia quanto para a Lituânia. Kaliningrado sozinho pode não ser uma grande ameaça, mesmo reforçado, mas com Belarus na equação, a OTAN enfrenta um problema que pode rapidamente se tornar real. O ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou em 12 de maio a mobilização direcionada das tropas de seu país, aparentemente preparando uma operação terrestre. Belarus e Rússia participam de uma operação militar conjunta, iniciada em 18 de maio, que aparentemente envolve treinamento para implantar armas nucleares táticas a partir do território bielorrusso. A destruição de Kaliningrado pode ser necessária se Belarus mantiver o rumo atual. Será mais fácil para a OTAN enfrentar Lukashenko lutando sozinho em Belarus do que se Belarus e Rússia tomarem o corredor de Suwałki e abrirem uma frente dupla no leste da OTAN. Assim, a mensagem de Budrys é clara. Se Putin seguir aumentando as tensões, a Rússia verá logo a vulnerabilidade de Kaliningrado. Curiosamente, a OTAN, especialmente membros do leste europeu, poderia até justificar destruir Kaliningrado. O professor John Bryson, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, ressalta que Kaliningrado é uma anomalia na geografia europeia. Argumentos extremamente convincentes poderiam ser feitos para que esse território se tornasse uma cidade-estado independente, ou até mesmo para que esse território fosse devolvido à sua pátria histórica, escreve Bryson. Essa pátria já foi a Alemanha. Agora, poderia-se argumentar que é a Polônia. De qualquer forma, existem reivindicações sobre Kaliningrado além da Rússia, e todas essas reivindicações envolvem restaurar o território ao que ele já foi um dia. Kaliningrado voltaria a ser Königsberg se a OTAN derrotasse as forças russas. Se Budrys estiver certo, a Rússia não conseguiria impedir isso. Kaliningrado não é o único território sob controle frágil da Rússia. A Crimeia está na mesma situação, tendo sido anexada ilegalmente por Putin em 2014. A Ucrânia nunca aceitou essa anexação. A Rússia está fazendo isso de novo. Nas águas territoriais mais amplas do Reino Unido, a Rússia implantou submarinos espiões enquanto procura por cabos submarinos e faz coisas que deveriam fazer soar o alarme na sede da OTAN. O Reino Unido não ficou parado diante disso. Submarinos russos tentaram algo desagradável nas águas britânicas, e o Reino Unido respondeu humilhando as tripulações, as Forças Armadas da Rússia e Putin. A Rússia tentou agir em segredo. Em abril, o Reino Unido revelou que a Rússia realizou uma operação secreta enviando submarinos para águas britânicas. O objetivo era claro, mesmo com os submarinos tentando se esconder. A Rússia tentava obter o máximo de informações sobre os cabos submarinos que ligam o Reino Unido ao mundo. Em breve, veremos por que esses cabos são tão importantes. Em geral, eles são a espinha dorsal da infraestrutura de comunicações globais. Sem eles, a internet e tudo que ela proporciona não existiriam nem de perto na capacidade que tem hoje. A Rússia pretendia localizar esses cabos antes de uma possível sabotagem para cortar esses cabos e paralisar o Reino Unido. A Rússia enviou um submarino Akula e 2 submarinos de águas profundas ligados à Diretoria de Pesquisas de Águas Profundas, GUJI. Um submarino Akula sozinho já seria preocupante. Um submarino movido a energia nuclear, esses subs estão em operação desde o final da era soviética e, segundo relatos, carregam 12 mísseis lançados de submarino Glenit, além de mísseis antinavio Novatar SSN-15 Starfish e Novatar SSN-16 Stellion. No entanto, o objetivo da Rússia não era atacar o Reino Unido, pelo menos não diretamente. O real objetivo era obter informações dos cabos, indicando que os 2 submarinos GUJI que acompanharam o navio nuclear russo eram a verdadeira ameaça. Nós não sabemos muito sobre os próprios submarinos GUJI, mas sabemos bastante sobre a GUJI.
Atuando como programa do Ministério da Defesa da Rússia e não da Marinha, a GUD é o véu usado pela Rússia para encobrir operações navais de espionagem. Oficialmente criada para permitir que a Rússia realize pesquisas oceanográficas, a GUD se desenvolveu em uma frota completa que a Rússia usa para monitorar as operações marítimas de seus inimigos. Os navios e submarinos que fazem parte da GUD realizam pesquisas submarinas, colocam e recuperam itens no fundo do mar, mantêm os equipamentos militares subaquáticos da Rússia e, como o Reino Unido acabou de descobrir da pior forma, realizam vigilância secreta. A GUD é perigosa. E no início de 2026, ela se tornou uma ameaça aos cabos submarinos do Reino Unido. Nunca subestime a importância desse tipo de cabo. De acordo com Nicole Starosielski, que é professora na Universidade da Califórnia, em Berkeley, os cabos de telecomunicações submarinos respondem por mais de 99% do tráfego de internet transoceânico. Eles são a base da internet global e quase tudo online depende deles de alguma forma. Você não conseguiria assistir a este vídeo sem esses cabos. Cada chamada no Zoom que você participa ou e-mail que você envia chega ao seu destino graças a uma vasta rede de cabos submarinos que atravessa o globo. Esses cabos também são essenciais para quase todas as forças armadas. Hoje, 485 cabos cruzam oceanos e mares do mundo, totalizando 1.448.000 quilômetros de fibra ótica, uma verdadeira maravilha moderna. Estamos contando tudo isso para enfatizar um ponto. A Rússia sabe exatamente o quão valiosos esses cabos são para os países que ela considera seus inimigos. O Reino Unido é um desses países, ou conjunto de países, tanto por seu apoio contínuo à Ucrânia contra a invasão de Putin, quanto por ser um bastião dos ideais ocidentais que Putin tanto odeia. O Reino Unido é uma democracia. Putin é um ditador autoritário. O Reino Unido defende o livre fluxo de informações, enquanto a Rússia e o Kremlin tentam controlar o que russos veem e ouvem. Se a Rússia cortar os cabos submarinos que sustentam tudo o que o Reino Unido representa, pode reivindicar vitória e enfraquecer o adversário. Por isso, submarinos russos estavam nas águas do Reino Unido, e a Rússia agia com astúcia. A Rússia enviou um submarino de ataque nuclear junto com os submarinos GUD, responsáveis por escanear o fundo do mar em busca de cabos. O submarino de ataque era apenas uma distração, uma ameaça falsa criada por Putin e seus aliados para desviar a atenção e fazer o Reino Unido pensar que um ataque russo poderia ser iminente. Putin estava basicamente usando o submarino de ataque russo para sugerir que a Rússia finalmente estava pronta para iniciar a guerra contra a OTAN, que há tanto tempo é alvo de rumores, e que o Reino Unido seria um local onde Putin acenderia o estopim. Enquanto isso, os submarinos GUD faziam varreduras. Pelo menos, esse era o plano. O que a Rússia ignorava, enquanto seus submarinos seguiam para águas britânicas e acabavam entrando nelas, era que o Reino Unido monitorava as embarcações o tempo todo. Só sabemos o que a Rússia tentou porque o Reino Unido revelou o fracasso disso tudo. O que seria uma aula de subterfúgio russo deixou Putin humilhado, pois seus submarinos furtivos foram descobertos e superados por uma resposta do Reino Unido que deixará o presidente russo furioso. O Reino Unido lançou algo que a Rússia não conseguiu competir, começando com o equipamento mais inocente, boias sonar. O Reino Unido, ao rastrear submarinos russos, buscou alertá-los de que estavam sendo monitorados. Navios de guerra lançaram boias sonar nas águas para sinalizar os capitães dos submarinos. O secretário da Defesa do Reino Unido, John Healey, revelou a mensagem que as boias enviaram aos submarinos russos. Vemos sua atividade em nossa infraestrutura submarina. Qualquer tentativa de dano não será tolerada e trará graves consequências. Os submarinos russos não aceitaram a mensagem. Eles deveriam ter recuado, mas não recuaram. O Reino Unido já enfrentou Putin em suas táticas de guerra híbrida antes, sabendo que ele ignora avisos e precisa que sejam impostos de forma mais firme. A melhor forma é deixar claro aos ativos russos que você responderá com força suficiente para destruí-los instantaneamente. Então, foi isso que o Reino Unido fez. Mas antes de entrarmos na operação que o Reino Unido lançou e que humilhou completamente a Rússia, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder um vídeo. Segundo a Newsweek, o Reino Unido monitorava submarinos russos há semanas, em área distante das águas britânicas.
O Reino Unido percebeu pela primeira vez o que a Rússia estava tentando fazer quando seus navios de guerra e aeronaves de vigilância identificaram o submarino russo da classe Akula entrando em águas internacionais no Ártico. Os alarmes começaram a soar quando o Reino Unido percebeu que o submarino estava se dirigindo em direção às suas águas. O Reino Unido estava pronto para tudo, principalmente após detectar 2 submarinos Juji na mesma área do submarino de ataque russo. A fragata tipo 23, HMS St. Albans, foi enviada e provavelmente lançou as boias sonar usadas pelo Reino Unido para alertar a Rússia. Após o aviso ser ignorado, o Reino Unido enviou o navio-tanque RFA Tide Spring e vários helicópteros Merlin. O Reino Unido não usaria essas armas para enfrentar diretamente o submarino russo, exceto talvez a fragata. O RFA Tide Spring reabastece navios da Marinha Real e deve ter sido enviado para garantir que o HMS St. Albans navegasse pelo tempo necessário ao Reino Unido. Juntos, formaram uma força naval e aérea que deixou claro aos operadores do submarino russo que estavam sendo vigiados. Outros reforços chegaram com uma aeronave de reconhecimento marítimo P-8 da Força Aérea Real. A aeronave permitiu ao Reino Unido monitorar submarinos russos 24 horas por dia, enquanto navios da Marinha Real cobriam milhares de milhas para acompanhar embarcações furtivas de Putin. Outra camada foi adicionada à resposta. Apesar dos submarinos russos serem a principal ameaça ao Reino Unido e suas águas, não podemos esquecer que ele integra a OTAN. Qualquer ameaça ao Reino Unido é também a Organização de Defesa Coletiva. Então, logo, o Reino Unido atuou com aliados da OTAN para fortalecer a resposta contra submarinos russos. Uma pequena operação de vigilância cresceu e virou uma missão com 500 pessoas. Forças aliadas, como as da Noruega, juntaram-se à equipe de resposta. Ao fim da operação, as aeronaves do Reino Unido somavam mais de 450 horas de voo, e seus navios haviam percorrido milhares de milhas náuticas. A situação havia escalado muito além do controle da Rússia. Então, veio a humilhação. O submarino russo da classe Akula foi o primeiro a recuar e fugir. Isso reforça a crença do Reino Unido de que o submarino foi projetado apenas como isca, pois a Rússia não ousaria atacá-lo ou atacar aliados da OTAN agora. Após o plano ser descoberto, o submarino voltou para casa antes de chegar às águas do Reino Unido. Mesmo assim, os 2 submarinos Gug seguiram e passaram um tempo nas águas do Reino Unido. Eles pouco fizeram. Sob vigilância, os submarinos ficaram expostos e os planos de Putin de coletar informações em segredo falharam. Os submarinos Juji podem ter identificado alguns cabos submarinos, mas o Reino Unido sabe exatamente o que eles podem ou não ter encontrado e pode responder adequadamente. A Rússia não quer isso. Tudo isso era para ser um grande segredo, não uma operação identificada em pleno Ártico e depois rastreada e frustrada pela resposta do Reino Unido. Os submarinos Juji já deixaram as águas do Reino Unido e seguem o falso alvo rumo ao norte. Eles retornam a Putin com mais uma mensagem de Healy ecoando. Nossas forças armadas mostraram que eles estavam sendo monitorados, que seus movimentos não eram secretos como Putin planejou e que a operação secreta foi exposta, afirmou Healy. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, também deixou claro que o Reino Unido não dará margem para qualquer coisa que a Rússia tente que possa prejudicar a nação. Não hesitaremos em agir e expor as ações desestabilizadoras da Rússia que testam nossa determinação, afirmou Starmer. E não é só o Reino Unido que está se gabando da sua resposta à missão de sabotagem da Rússia. A Ucrânia, que há muito recebe apoio do Reino Unido, rapidamente zombou de Putin após a operação de um mês ser descoberta no início. No dia 9 de abril, que é o mesmo dia em que o Reino Unido revelou o fracasso absoluto da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, usou o X para alertar que o que a Rússia tentou fazer deve servir de alerta para qualquer nação que agora esteja subestimando até onde Putin está disposto a ir. Operações clandestinas russas no Atlântico Norte, descobertas pelo Reino Unido, mostram ameaças regionais e globais do regime russo, afirmou Andriy Sybiha, destacando que submarinos russos atuavam além das águas britânicas. Sybiha afirmou: pedimos à comunidade internacional que abandone ilusões sobre Moscou. Esse regime precisa ser contido, isolado e sancionado sem misericórdia para controlar suas ambições agressivas. A Rússia é uma ameaça global. Sybiha acha que o mundo precisa reconhecer isso urgentemente.
O Reino Unido mostrou que Putin não faz só uma guerra convencional contra a Ucrânia. Há anos, ele e a Rússia travam uma guerra híbrida contra boa parte da Europa. Essa guerra obscura não envolve enviar tropas atravessando as fronteiras de outras nações ou navios de guerra com o propósito explícito de lançar mísseis contra o território europeu. É ainda mais sutil. As ações submarinas da Rússia ilustram isso bem. Putin está tentando desestabilizar a Europa. Ele quer usar ameaças, tanto reais quanto implícitas, para criar divisão. E ele também está disposto a sabotar seus inimigos de qualquer maneira que puder. Isso inclui vasculhar e danificar cabos submarinos. O Reino Unido sabe que o que impediu no Ártico e em suas águas é só a ponta do iceberg da guerra híbrida de Putin. Como o Reino Unido sabe disso? Esta está longe de ser a primeira vez que embarcações russas tentam penetrar nas águas do Reino Unido. E também está longe de ser a primeira vez que o Reino Unido dá uma resposta contundente para mostrar à Rússia que ela não pode sair impune do que está fazendo. Em novembro, a Marinha Real foi acionada 2 vezes em poucas semanas para frustrar tentativas russas de sabotagem e intimidação semelhantes à recente, mas desta vez não eram submarinos. Em vez disso, a Rússia enviou um navio de pesquisa chamado Yantar para o Mar do Norte. O Yantar é o tipo de navio de pesquisa oceanográfica que a Juge se especializa em utilizar. E não é exagero chamar as coisas pelo nome neste caso. O Yantar é um navio espião. Durante 8 dias, a Marinha Real, com apoio de aliados da OTAN do Reino Unido, monitorou o Yantar no Mar do Norte, antes de ele seguir para as Ilhas Faroé. Desta vez, o Reino Unido enviou a fragata Somerset, do tipo 23, que usou seu avançado sistema de radares e sensores para monitorar todos os movimentos das embarcações russas. Mais ou menos na mesma época em que isso estava acontecendo, a Marinha Real também enviou navios de patrulha, como parte de uma operação de acompanhamento dos aliados, focada no RFN Stoic e em um navio-tanque chamado Yelnaya. Ambos cruzaram o Estreito de Dover e seguiram oeste pelo Canal da Mancha, sem atividades fora do padrão marítimo. A Rússia alegará que esse sempre foi o plano. O mais provável é que o RFN Stoic deveria representar uma ameaça ao Reino Unido, mas foi confrontado e escoltado por uma força aliada para longe das águas britânicas. Meses depois, o Reino Unido enfrentava novas tentativas de sabotagem marítima da Rússia. Agora, a Rússia mandou o navio Sinagorsk para águas do Reino Unido. Esse navio ancorou a cerca de 3,7 quilômetros, ou aproximadamente 2,3 milhas da costa do condado inglês de Somerset, no dia 27 de janeiro. Ele ficou por 14 horas perto da origem dos cabos submarinos discutidos antes, até o Reino Unido enviar helicópteros Wildcat. Pouco depois, o navio russo levantou âncora e seguiu para o mar aberto. Esse incidente foi diferente dos outros que cobrimos. As incursões de novembro de 2025 e 2026 em águas do Reino Unido envolveram navios de guerra russos, submarinos e ativos da Juge. O Sinegorsk é um navio de carga sob bandeira russa, diferente dos demais citados, mas era uma ameaça igualmente grande. A United 24 Media diz que a embarcação ancorou muito perto de 5 cabos submarinos enormes, incluindo o Exa Express, TGN Atlantic e VSNL Western Europe, todos responsáveis por transportar dados através do Atlântico para as Américas e o restante da Europa. Não havia motivo para um navio de carga russo lançar âncora exatamente nesse local. Principalmente não uma âncora que pudesse ser arrastada pelo fundo do mar até a rota de cabos tão valiosos. Esse incidente revela percepções alarmantes sobre a guerra híbrida da Rússia contra o Reino Unido. O uso de recursos militares e da Juge é compreensível. Todos sabem que navios e submarinos sob esses guarda-chuvas são feitos para ser perigosos. Mas navios de carga, isso é baixo até para Putin, pois agora ele usa navios civis para tentar sabotar o Reino Unido e aliados. A Rússia sabe o que faz aqui. Se o Reino Unido respondesse a essas embarcações sem apenas uma escolta, a Rússia poderia reclamar. Putin poderia se vitimizar e justificar uma guerra contra um membro da OTAN. Enquanto essas táticas navais ocorrem, a Rússia também avança em outros aspectos de sua guerra híbrida contra o Reino Unido. O Daily Mail relata que os ataques cibernéticos russos contra o Reino Unido aumentaram em 1.586% desde que o Reino Unido declarou publicamente apoio à Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa. Ataques cibernéticos no Reino Unido cresceram 50% em 2025, segundo o Guardian. Nem todos esses ataques vieram da Rússia, mas muitos provavelmente sim.
Eles mostram que a Rússia trava uma guerra contra os canais de comunicação e dados do Reino Unido, indo além do ataque aos cabos submarinos. A Rússia é especialista em manipular informações e transformá-las em desinformação. Parlamentares do Reino Unido, segundo a Forbes, afirmam que as operações russas de desinformação no país são equivalentes a estado de guerra. É difícil discordar deles. Esses parlamentares revelaram a rede Doppelganger, apoiada pela Rússia e focada em comentários pró-Rússia e anti-Ocidente nas redes sociais. No X, parlamentares afirmam que essa rede inundou publicações com comentários sobre a saúde da princesa de Gales, vitórias de Putin nas eleições russas e a suposta fraqueza e os supostos fracassos da Ucrânia. Bots russos circulam nas redes sociais, usados pelo Kremlin para moldar o debate público e influenciar a opinião pública. Tudo gira em torno de divisão e caos. Ao criar isso, a Rússia prepara o terreno para uma guerra convencional. Isso é uma guerra contra o Reino Unido, mas de forma diferente. Os submarinos russos que a Rússia acabou de tentar enviar às águas britânicas sem serem detectados são só o exemplo mais recente de uma campanha híbrida maior. O Reino Unido monitora as ações da Rússia, reage a ameaças como em abril e reconhece a origem de ataques cibernéticos e desinformação em seus canais. O Reino Unido, sempre pronto, alerta outras nações da OTAN. Essas nações estão atendendo ao chamado. Muitos sofreram com as táticas híbridas da Rússia e reagem. A Suécia é um exemplo perfeito. A invasão da Ucrânia por Putin motivou sua entrada na OTAN, e agora o país apoia a Ucrânia com armas que a Rússia nunca esperou ver. Em 2021, o presidente turco Erdogan recebeu um presente do partido do Movimento Nacionalista, um mapa do mundo túrquico. Ele abrangia enormes extensões da Ásia Central, do Cáucaso e, notavelmente, partes significativas do território do sul da Rússia, além da China e dos Balcãs. A implicação era de que este é o mundo túrquico, o nome para os diversos grupos étnicos espalhados pela Eurásia, e a Turquia é seu centro natural. Em vez de indignação pública, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, simplesmente descartou a precisão do mapa, observando que o verdadeiro centro do mundo túrquico era, na verdade, a região de Altai, que por acaso fica exatamente dentro das fronteiras da Rússia. Para o Kremlin, foi uma cutucada diplomática, mais encenação política para interesses internos da Turquia do que uma jogada geopolítica. Mas avançando para os dias de hoje, o clima em Moscou mudou consideravelmente. O mapa sinaliza ao Kremlin e a Vladimir Putin que o controle russo na Ásia Central enfraquece e a Turquia está pronta para ocupar esse espaço. Em uma monografia publicada em 2025, intitulada Mitologias do Panturquismo e a Segurança da Rússia e da Eurásia no século XXI, uma equipe de especialistas alerta que o crescimento da identidade túrquica em toda a Ásia Central pode representar uma ameaça existencial, não apenas à influência russa na região, mas potencialmente à própria integridade territorial da Rússia. Enquanto isso, o Conselho Russo de Assuntos Internacionais publicou uma análise em abril de 2026, alertando sobre as políticas pan-turcas da Turquia se espalhando pela região. Isso representa uma mudança dramática de tom e mostra que algo real está acontecendo na Ásia Central, algo que Moscou passou décadas tentando evitar. Para compreender o cenário em mudança, é necessário entender a região. A Ásia Central é composta por 5 ex-repúblicas soviéticas: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Juntas, elas reúnem cerca de 78 milhões de pessoas. Mais importante, possuem grandes reservas de petróleo, gás e minerais raros, somando mais de 5% das reservas globais de petróleo e gás. E elas estão situadas ao longo das antigas rotas comerciais da Rota da Seda, que agora abrigam oleodutos e corredores ferroviários transcontinentais que conectam o Ocidente ao Oriente por terra. Na verdade, lá em 1904 e 1919, o geógrafo britânico Halford Mackinder afirmava que quem controlasse essa região teria a chave para a paz mundial e o poder. Não é preciso acreditar totalmente nessa teoria para notar que todas as grandes potências já se interessaram pelo que ocorre aqui. No início do século XX, a União Soviética era, de facto, a controladora da maior parte dessa região e era uma potência mundial proeminente. E hoje, Rússia, China, Estados Unidos, União Europeia, Irã e até mesmo a já mencionada Turquia estão todos competindo por influência sobre a região há 30 anos. A principal diferença é que a influência russa está sendo lentamente corroída. Após o colapso soviético em 1991, Moscou manteve a região presa por meio de uma rede de instituições e pressão.
A Comunidade dos Estados Independentes uniu muitas das economias. A Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, deveria ser o elo militar. Moscou firmou tratados de defesa com várias das 5 repúblicas, posicionou tropas em fronteiras estratégicas e controlava rotas de oleodutos e gasodutos que levavam petróleo e gás da Ásia Central ao mundo. Quando qualquer país saía da linha, o Kremlin não hesitava em apertar ainda mais o laço. Moscou teria exigido entre 20% e 40% dos depósitos cazaques ainda em exploração, quase suspendeu as exportações de petróleo do Cazaquistão de maio a agosto e pressionou o Turcomenistão sobre receitas do gás. A região sempre foi um ponto de interesse russo, principalmente porque suas economias continuaram profundamente ligadas à Rússia, por meio do comércio, da infraestrutura energética e das remessas enviadas por milhões de trabalhadores migrantes da Ásia Central empregados lá. E, por muito tempo, isso funcionou. Líderes da Ásia Central dependiam economicamente de Moscou, confiavam nas garantias militares russas e ainda eram culturalmente moldados por 7 décadas de domínio soviético. O russo continuou sendo o idioma principal para comunicação entre regiões. O alfabeto cirílico, imposto por Stalin no final dos anos 1930 para afastar os centro-asiáticos de sua herança literária pré-soviética e da Turquia, ainda era utilizado em toda a região. Na verdade, as pessoas que vivem em 4 das 5 repúblicas, uzbeques, cazaques, kirguizes e turcomenos, compartilhavam ancestralidade, religião e laços linguísticos comuns muito antes da União Soviética, com minorias espalhadas por toda a região. Embora não criadas pelos soviéticos, Moscou formalizou e dividiu rigidamente essas identidades em repúblicas separadas no período soviético, frequentemente cortando conexões culturais e demográficas. A Ásia Central foi essencialmente fragmentada e depois moldada para se tornar o que a Rússia queria, avançando para o século XXI e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os líderes da Ásia Central observaram a Rússia anexar a Crimeia em 2014, uma ação que a Turquia, ela própria membro da OTAN, criticou. Então, a guerra em larga escala começou em 2022. O mundo túrquico passou a considerar quem poderia ser o próximo, independentemente do resultado. Alguns líderes reafirmaram a integridade territorial da Ucrânia, mesmo buscando extrair o máximo de seus acordos com Moscou. O presidente do Cazaquistão, Tokayev, afirmou em solo russo que não reconheceria os territórios separatistas ucranianos anexados pela Rússia. Esse tipo de declaração teria sido impensável uma década antes. A OTSC, o equivalente russo à OTAN, provavelmente perdeu ainda mais de sua credibilidade. Em 2023, o Azerbaijão avançou contra posições arménias em Nagorno-Karabakh e a Rússia não fez nada para defender sua aliada, a Arménia. O primeiro-ministro da Arménia iniciou o processo de saída completa da organização em 2024 e, a partir de 2026, o país deixou de financiar a aliança e de afirmar que faz parte dela. Na época, a Rússia estava profundamente envolvida na Ucrânia, com a maior parte de suas forças terrestres focadas na guerra e dificuldades para avançar, o que limitava sua capacidade de ajudar a Armênia, mesmo em teoria. Com o recuo militar da Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão seguem migrando do cirílico para alfabetos latinos, enquanto o Quirguistão discute cada vez mais uma mudança parecida. Os países estão renomeando cidades e locais geográficos importantes para remover as designações russas da era soviética. E todos os 4 estados túrquicos têm se identificado cada vez mais como parte do mundo túrquico, que se estende de Istambul até a China, por meio da Organização dos Estados Túrquicos. Isso nos leva à ideia do panturquismo, ou a unificação política, ou pelo menos a coordenação do mundo túrquico. Isso, na verdade, remonta ao final do século XIX, quando intelectuais túrquicos no Império Russo e pensadores otomanos olharam para suas raízes culturais na Ásia Central. Era uma ideia poderosa que a União Soviética se esforçou enormemente para suprimir. Daí a fragmentação e a renomeação de nações inteiras, línguas e a imposição de alfabetos estrangeiros. Até mesmo a palavra Turquistão, que era o nome tradicional de toda a região, foi banida dos documentos soviéticos e substituída por Ásia Central Soviética, devido às associações pan-túrquicas. Avançando para a queda da União Soviética, a reaproximação da Turquia com a Ásia Central começa. O então presidente Turgut Özal reconheceu a independência das repúblicas da Ásia Central mais rápido do que quase qualquer outro e lançou a Turquia na região sem qualquer cautela. Nos anos seguintes ao colapso soviético, a Turquia estabeleceu 3 grandes universidades na região.
a Universidade Kazakh Turca Ahmet Yasawi, em Turquestão, a Universidade Kirguiz Turca Manas, em Bishkek, e a Universidade Internacional Turcomeno-Turca, em Ashgabat. A Turquia investiu mais de 3,8 bilhões de dólares na Ásia Central e no Cáucaso entre 1992 e 2003, o que equivale a cerca de 7 bilhões de dólares hoje, ajustando-se pela inflação. Mais de 1.170 delegações diplomáticas visitaram as repúblicas túrquicas somente no primeiro ano de independência. Segundo alguns relatos, Özal trabalhou até a morte em viagens diplomáticas pela região, falecendo em 1993 após uma visita a todas as repúblicas túrquicas. Esse primeiro impulso levou a Rússia a reagir com força. Usando o seu poder econômico, limitou o acesso das novas repúblicas à assistência internacional. A instabilidade econômica e a turbulência política da Turquia em meados dos anos 90 diminuíram os recursos para a Ásia Central. Os líderes da Ásia Central, recém-libertos de uma potência global, não queriam se subordinar de novo. Após o partido AK, comandado por Erdogan, assumir o poder em 2002 e buscar tornar o país uma potência regional no Mediterrâneo, a Turquia voltou sua política externa ao Oriente Médio, deixando a Ásia Central em segundo plano. Por exemplo, em 1992, quase toda a ajuda da Turquia foi destinada à Ásia Central. Em 2005, 55% dos projetos da Turquia foram realizados em países do Cáucaso e da Ásia Central. Isso foi reduzido para 36% em 2010. A ajuda ao Tajiquistão atingiu o pico de quase 650 milhões de dólares, mas depois caiu para 5 milhões de dólares por ano. Mas a Turquia nunca saiu totalmente e, ao invés de dar ajuda financeira direta, criou instituições que gradualmente orientaram o sentimento dos países túrquicos em favor da Turquia. O Conselho de Cooperação dos Estados de Língua Túrquica foi estabelecido em 2009 e depois se tornou a Organização dos Estados Túrquicos. A emissora estatal turca TRT lançou a TRT Avaz em 2009, transmitindo em azerbaijano, cazaque, kirguiz, turcomeno e uzbek, levando notícias e acontecimentos da Turquia diretamente para as salas de estar da Ásia Central. O comércio entre a Turquia e a região cresceu de 838 milhões de dólares em 2002 para 9,5 bilhões de dólares em 2021 e quase 4.000 empresas turcas estavam operando nos 5 países. Então, veio 2020 e tudo se acelerou. A guerra na Ucrânia, a implosão da CSTO e o conflito entre Arménia e Azerbaijão, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, tudo isso criou um vácuo de segurança na fronteira sul da Ásia Central e a crescente dominância económica da China sobre toda a Ásia. Tudo isso levou os estados da Ásia Central a buscarem uma terceira opção. E a Turquia já se posicionava silenciosamente para esse momento. O Conselho de Cooperação foi renomeado para Organização dos Estados Turcos em 2021, indicando exatamente quais eram as ambições do país. Em 2021, a organização adotou a Visão do Mundo Túrquico 2041, roteiro explicitamente inspirado na integração da União Europeia, com metas para um mercado comum, um alfabeto comum, estruturas institucionais compartilhadas e uma coordenação política e de segurança mais profunda. Os dados do comércio interno do bloco mostram avanços rápidos. Eles passaram de 33 bilhões de dólares entre os Estados-membros em 2022 para 42 bilhões de dólares em 2023, o que representa um salto de 27% em apenas um ano. O comércio bilateral da Turquia com a região atingiu cerca de 13 bilhões de dólares em 2023. Cazaquistão e Turquia concordaram em elevar o comércio bilateral para 10 bilhões de dólares até 2030, a partir de um valor confirmado de 6,3 bilhões de dólares em 2023. Até mesmo a inclusão do Azerbaijão nesse alinhamento regional é estrategicamente significativa. A Turquia apoiou o Azerbaijão militar e politicamente no conflito de Nagorno-Karabakh, e a vitória do Azerbaijão consolidou a reputação da Turquia como parceiro de segurança confiável. Agora que o Azerbaijão se juntou à estrutura consultiva da Ásia Central, ele pode atuar como uma ponte geográfica e política literal entre os 5 estados da Ásia Central e a própria Turquia. O Turcomenistão também deve estar avaliando aderir totalmente à OTS, o que completaria o bloco túrquico. No entanto, isso é uma questão política. O verdadeiro motivo pelo qual a Rússia não está mais na disputa para ser a principal influenciadora sobre a Ásia Central é seu exército, ou a falta dele. Mas antes de chegarmos a isso, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. Postamos vídeos diários sobre eventos recentes e grandes mudanças geopolíticas ao redor do mundo.
Voltando às Forças Armadas da Ásia Central, a maioria dos exércitos foi equipada com material soviético e depois recebeu suporte e treinamento russos, sempre seguindo a doutrina russa. Por muito tempo, sempre que um país precisava de ajuda militar, a Rússia enviava tropas. Na verdade, isso foi em 2022, quando a Rússia enviou tropas de paz ao Cazaquistão durante os distúrbios de janeiro causados pelos preços dos combustíveis. Mas a Rússia não obteve avanços significativos em 4 anos de guerra na Ucrânia, levando muitos a questionar o que seu exército pode alcançar hoje. Do outro lado está a Turquia. O drone Bayraktar TB2 da Turquia estabeleceu sua reputação na Líbia e na Síria, e depois se provou de forma decisiva na guerra de Nagorno-Karabakh em 2020, onde devastou blindados e defesas aéreas arménias. A própria Ucrânia tem usado extensivamente esse drone desde 2022, com muitos veículos de comunicação, afirmando que ele foi uma linha vital de sobrevivência durante os primeiros meses da guerra, antes que a Ucrânia desenvolvesse sua própria indústria de drones. Em 2023, a maioria dos estados da Ásia Central já havia adquirido drones turcos, embora o Tajiquistão tenha se aproximado mais da tecnologia de drones iraniana. O Cazaquistão firmou acordo para fabricar drones Bayraktar turcos sob licença em seu território, passando a produzir tecnologia militar turca localmente. O Quirguistão aumentou a compra de drones após pressão de forças tajiques apoiadas por interesses ligados à Rússia, considerando a Turquia um parceiro de segurança eficaz. Até o Turquemenistão, neutro por décadas, ampliou discretamente seu arsenal com sistemas turcos. O Uzbequistão fez suas compras em 2023 e assinou um acordo abrangente de cooperação militar com a Turquia em 2022, que cobre compartilhamento de inteligência, logística conjunta, cooperação na indústria de defesa e educação militar. Isso foi ampliado para um acordo completo de cooperação militar em 2026. A Turquia mantém relações bilaterais, evitando formar um bloco formal, pois sabe que os Estados túrquicos provavelmente se oporiam a um bloco militar direto, como a antiga União Soviética, gerando mais popularidade para futuras cooperações. E dado o que vimos da inação da Rússia na Arménia, das retiradas da Síria e do estado da OTSC como um todo, é seguro dizer que alguns estados túrquicos já não sentem que a Rússia os apoia. O Cazaquistão, em particular, é o maior membro não russo da OTSC e algumas pesquisas sugerem que o apoio da população local à aliança existente é baixo. O país passou a se precaver quanto à Rússia, agradando a Turquia com mais comércio e a China, tornando-se central na iniciativa do Cinturão em Rota para ampliar a influência chinesa no Oeste. Depois há o componente vital económico e baseado em recursos, que destaca as reservas de petróleo e gás da região. A Rússia controla há tempos os oleodutos e gasodutos que levam petróleo e gás da Ásia Central à Europa, agindo como uma coleira. Desde a invasão da Ucrânia, Moscou interrompeu as exportações de petróleo do Cazaquistão pelos portos russos do Mar Negro, pelo menos 4 vezes só em 2022, demonstrando como essa coleira pode ser puxada à vontade. A Turquia tem atuado na criação de infraestrutura para romper essa dependência, destacando o Corredor do Meio, rota ferroviária e marítima da China, via Cazaquistão, Mar Cáspio, Azerbaijão, Geórgia e Turquia, seguindo para a Europa. O corredor, que antes tinha menos de 1% do tráfego do seu análogo russo ao norte, viu seus volumes de carga saltarem 33% em 2022, depois 89% em 2023 e novamente 70% em 2024, à medida que os transportadores começaram a desviar suas rotas da Rússia. O Banco Mundial prevê que com melhorias logísticas, o transporte de cargas pelo corredor pode triplicar e atingir 11 milhões de toneladas até 2030. A União Europeia, o Banco Asiático de Desenvolvimento e outros parceiros bilaterais já se comprometeram com o projeto. A Turquia fica no extremo oeste desse corredor, o que lhe dá grande vantagem geográfica. No setor de gás natural, a Turquia busca o gasoduto Transcaspiano, que levaria gás do Turcomenistão pelo Mar Cáspio ao corredor de gás do Sul, entregando-o à Europa via Turquia. Esse projeto está em desenvolvimento inativo desde 1997 e foi bloqueado todas as vezes pela Rússia e pelo Irã, ambos interessados em impedir que o gás do Turcomenistão chegue à Europa sem passar por seus territórios. Mas em 2024, a Turquia e o Turcomenistão assinaram um memorando de entendimento sobre transferências de gás natural, o primeiro passo concreto para tornar esse gasoduto uma realidade.
O Turcomenistão, dono da quarta maior reserva de gás natural comprovada do mundo e quase totalmente dependente da China como compradora, tem fortes incentivos para diversificar. Se o gasoduto transcaspiano for mesmo construído, será o maior golpe em décadas contra a influência energética da Rússia na Ásia Central e Europa. O que mais preocupa a Rússia é que o pan-turquismo foi baseado em premissas semelhantes ao pan-eslavismo, conceito usado pela Rússia para justificar a invasão da Ucrânia. Apesar da influência soviética, os países túrquicos são culturalmente mais próximos da Turquia. Seria hipócrita negar essa ligação enquanto se defende a mesma conexão entre Rússia e Ucrânia. Alguns analistas russos passaram a enquadrar o pan-turquismo como uma conspiração da OTAN, alegando que é uma operação ocidental orquestrada para enfraquecer a Rússia pelo sul. Essa interpretação relaciona-se à participação da Turquia na OTAN e à decisão de acionar a Convenção de Montreux na guerra da Ucrânia, restringindo a passagem de navios de guerra adicionais pelos estreitos turcos e dificultando a posição russa no Mar Negro. Nada disso indica que a Turquia está apenas ocupando o lugar da Rússia. A Turquia não faz fronteira com nenhum dos 5 países da Ásia Central, ao contrário da Rússia e da China. A geografia traz vantagens em comércio, infraestrutura e alcance militar que diplomacia e venda de drones não compensam totalmente. O comércio chinês com a região é impressionante, 89,3 bilhões de dólares. A União Europeia comercializa 74,65 bilhões de dólares e a própria Rússia ainda comercializa aproximadamente 40 bilhões de dólares. A corda bamba geopolítica da Turquia complica ainda mais a situação. Erdogan manteve contacto ativo com Putin durante a guerra na Ucrânia, pois a Turquia recusou aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Erdogan intermediou a iniciativa de grãos do Mar Negro em vez de impedir diretamente a Rússia de agir ali. A Turquia ainda compra gás russo e mantém laços econômicos que restringem o quanto Ankara pode confrontar Moscou abertamente. A participação da Turquia na OTAN obriga o país a atender ao pedido de defesa coletiva da aliança. No final das contas, os estados da Ásia Central, por sua vez, não estão realmente escolhendo a Turquia em vez da Rússia e da China. Em vez disso, eles estão adicionando a Turquia a uma estratégia de equilíbrio que mantém há décadas. O presidente do Cazaquistão, que apoia a integridade da Ucrânia, participará do desfile do Dia da Vitória de Putin em Moscou. O que realmente é novo é a direção que estão tomando. Alfabetos latinos, cidades renomeadas, livros de história, compras de drones e corredores comerciais em torno da Rússia formam uma infraestrutura que permite a esses países diminuir aos poucos sua dependência da Rússia. A Organização dos Estados Turcos não é a União Europeia nem o BRICS, mas é uma instituição funcional com fluxos comerciais reais, cooperação militar de verdade e um roteiro de integração de longo prazo que está realmente sendo implementado. A Rússia realmente não pode ser como a Turquia. Um parceiro económico com fortes laços culturais na região por história e língua comuns, além de ter o segundo maior exército da OTAN e ser um dos 10 melhores previstos para 2026, a maior ironia é que Putin lançou sua invasão à Ucrânia, pelo menos em parte, para reafirmar a dominação russa sobre o espaço pós-soviético e evitar a erosão ainda maior da esfera de influência de Moscou. A guerra acelerou o afastamento da Ásia Central da Rússia mais do que qualquer outro evento nos últimos 30 anos. Isso deu à Turquia uma oportunidade que Ankara aproveitou rapidamente. Durante anos, a Rússia pôde vangloriar-se de sua vantagem em mísseis balísticos sobre a Ucrânia. Esses mísseis têm caído sobre as cidades e a infraestrutura da Ucrânia. Mas a maré está mudando, e a vantagem balística de Putin em breve será reduzida a pó. Ucrânia e Europa têm um plano: criar um enorme escudo para barrar mísseis russos em pleno voo e enfraquecer de vez as ambições de Putin. A proteção está chegando. A verdadeira história pode ser que essa proteção venha de uma coalizão inesperada para Putin. No discurso de 12 de maio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia formou uma coalizão com parceiros europeus para enfrentar a ameaça de mísseis balísticos da Rússia. A notícia surge após reunião entre conselheiros de segurança nacional dos países envolvidos. O que pode surgir dessa coalizão talvez seja a ação mais relevante da Ucrânia com parceiros europeus desde o início da invasão de Putin. Avançamos continuamente na questão da produção de capacidades antibalísticas na Europa. Zelensky afirmou em discurso: "Estamos formando uma coalizão antibalística e agora estamos mais próximos do resultado do que nunca." O que isso significa?
A reunião mencionada por Zelensky ocorreu em Kiev, com 13 países parceiros da Ucrânia e representantes do gabinete do secretário-geral da OTAN. A última parte é importante. Apesar de pouco mais de uma dúzia de parceiros integrarem a coalizão, a presença de representantes da OTAN mostra o grande interesse da organização, com 32 membros nos planos da Ucrânia. Muitos membros da nova coalizão da Ucrânia provavelmente já integram a OTAN. O que criarem juntos pode ser usado por uma organização interessada em enfraquecer ao máximo a Rússia. Zelensky não revelou quais nações vão participar. Pode ser revelador que Zelensky tenha viajado logo após seu discurso para a Romênia para uma reunião do Bucharest Night. Esse grupo informal se reúne ocasionalmente para debater como fortalecer as defesas da Ucrânia. A Romênia é obviamente um membro, assim como Letônia, Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Lituânia, Bulgária e República Tcheca. Essa reunião dos 9 foi marcada para a Ucrânia discutir seu novo projeto de defesa contra mísseis balísticos? Talvez. Zelensky acabou de chegar à Romênia, então talvez tenhamos mais informações quando você assistir. Sabemos que a Ucrânia tem feito parcerias para desenvolver novas defesas aéreas, essenciais para um escudo antimísseis balísticos que protegerá seu território e de outras nações europeias ameaçadas por Putin. A Firepoint, fabricante do híbrido míssil drone Flamingo, que renovou a estratégia de ataques de longo alcance da Ucrânia, lidera várias dessas parcerias. O Kyiv Post informa que a empresa colabora com contratantes de defesa europeus para criar novas defesas aéreas. Essas novas defesas podem alterar totalmente a estratégia russa de mísseis de longo alcance. Elas podem levar à criação de um substituto para um míssil interceptador essencial, mais caro. Não sabemos muito sobre no que a Firepoint está trabalhando, já que a empresa naturalmente quer manter seu trabalho o mais secreto possível, para limitar as chances de a Rússia desenvolver contramedidas ao que ela cria junto com seus parceiros. Um executivo da empresa, Denis Stilleman, confirmou que um novo sistema está sendo desenvolvido e deve ser lançado em 2027, segundo a Reuters. O objetivo, segundo esse executivo, é simples: produzir uma alternativa europeia ao interceptador de mísseis Patriot. Se conseguirmos reduzir para menos de $1 milhão, isso será um divisor de águas nas soluções de defesa aérea. Disse o executivo, acrescentando: planejamos interceptar o primeiro míssil balístico no final de 2027. Para contextualizar, os mísseis Patriot fabricados nos Estados Unidos são uma das partes mais importantes das defesas aéreas em camadas da Ucrânia, especialmente porque podem enfrentar os mísseis de cruzeiro e balísticos da Rússia. Um dos problemas dos interceptores Patriot é que eles consomem muitos recursos financeiros de quem os adquire. Segundo a BBC, uma bateria Patriot custa cerca de $1 bilhão, e cada míssil disparado vale aproximadamente $4 milhões. A Ucrânia não pode arcar com esse gasto enquanto a Rússia lança mísseis e drones quase diariamente em seu território. O custo é um problema ao depender do Patriot. A Ucrânia espera superar outro problema com sua nova coalizão de defesa contra mísseis balísticos, tema que abordaremos depois. Os Estados Unidos ainda podem ter papel na nova coalizão antimísseis balísticos da Ucrânia. Durante seu discurso, Zelensky mencionou que a Ucrânia está coordenando com os Estados Unidos sobre o tema das defesas aéreas. O que isso significa? Zelensky não disse, mas pode ser que os Estados Unidos estejam observando e esperando ansiosamente para ver se existe a possibilidade de que o Firepoint consiga desenvolver uma alternativa mais barata ao Patriot. Isso já seria valioso, mas se o novo míssil também for compatível com os sistemas Patriot, a Ucrânia pode se tornar um divisor de águas na defesa aérea, capaz de atender muito além das próprias necessidades. Uma coisa é certa: o anúncio dessa coalizão veio em ótima hora para a Ucrânia. Relatório de 11 de maio da Emacias Ucrânia aponta que o país quase esgotou os mísseis Patriot, enquanto a Rússia segue atacando com mísseis balísticos e de cruzeiro. Para agravar o problema, muitos dos aliados da Ucrânia estão relutantes em transferir mais de seus estoques de mísseis para a Ucrânia, mesmo que o país esteja disposto a gastar dinheiro para obter esses mísseis. Hoje, poucas baterias Patriot operam na Ucrânia, e a iniciativa Pérola, que permite a países europeus comprarem armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, não supre o necessário para proteger o espaço aéreo ucraniano. O veículo informou que Putin volta a fazer ameaças nucleares ao anunciar a expansão das forças estratégicas da Rússia. Em discurso, Putin disse que a Rússia teve que pensar em sua segurança estratégica após os Estados Unidos saírem do Tratado de Mísseis Antibalísticos.
Esse tratado diz respeito especificamente aos Estados Unidos e à Rússia, mas qualquer retórica de Putin que sugira que ele pretende aumentar a ameaça de mísseis balísticos da Rússia, inevitavelmente será uma má notícia para a Ucrânia. O fato de Putin também ter mencionado o míssil Orezhnik da Rússia, que é um míssil balístico hipersônico usado pela última vez contra a Ucrânia em janeiro, é mais uma preocupação para a Ucrânia. Putin afirmou que o míssil pode receber ogivas nucleares. Isso já basta para deixar a Ucrânia em alerta, exigindo toda a defesa possível diante de um Putin cada vez mais desequilibrado, enquanto suas tentativas de manipular o mundo fracassam. Além das ameaças da Rússia, a Ucrânia e sua coalizão antimísseis podem ser fundamentais para tornar as defesas aéreas ucranianas menos dependentes dos Estados Unidos. E isso nos leva de volta ao segundo problema com os Patriots que mencionamos anteriormente. Antes de continuarmos, você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e acompanhar mais vídeos do nosso canal. Então, os Patriots. Qual o real problema, além do custo dos mísseis Patriot dos Estados Unidos? Ele se resume em 3 palavras: Operação Fúria Épica. Quando os Estados Unidos iniciaram sua guerra contra o Irã, fizeram isso sabendo que o Irã responderia com ataques de drones e mísseis, tanto contra navios de guerra americanos estacionados na região do Golfo Pérsico, quanto contra seus vizinhos do Golfo. O Irã fez exatamente isso, e os Patriots foram a principal defesa aérea dos Estados Unidos contra a ameaça iraniana. Segundo o Independent, o Instituto de Pesquisa de Política Externa da Pensilvânia diz que apenas os Estados Unidos utilizaram cerca de 325 mísseis Patriot nas primeiras 96 horas da Operação Fúria Épica. Considerando as nações do Golfo se defendendo, esse número aumenta bastante. Foram 943 mísseis Patriot lançados em 4 dias. Mais mísseis Patriot foram usados após os primeiros dias da operação, o que é o principal problema para a Ucrânia. Se os Estados Unidos estão consumindo rapidamente seus estoques de mísseis Patriot, a Ucrânia não poderá obter mais desses mísseis vitais para sua defesa aérea. Zelensky já apontou que o gargalo de produção é um grande problema. O presidente da Ucrânia afirma que os Estados Unidos produzem de 60 a 65 mísseis Patriot por mês, totalizando até 780 por ano, segundo os dados de Zelensky. Zelensky também diz que 803 mísseis Patriot foram usados no primeiro dia da Operação Fúria Épica. Não importa se o presidente da Ucrânia ou o Instituto de Pesquisa de Política Externa está certo, o relevante é que em poucos dias foi gasto mais de 1 ano de produção de mísseis Patriot. O jornal Independent informou que os Estados Unidos já tinham transferido muitos mísseis Patriot para o Oriente Médio até 20 de março. Esses mísseis vieram principalmente de bases americanas na Europa, que dependiam deles para reforçar suas defesas aéreas. Agora faz mais sentido a cautela das nações europeias em enviar mais mísseis Patriot para a Ucrânia. Eles já perderam um grande número de mísseis que tecnicamente estavam em seus estoques, mesmo que esses mísseis fossem propriedade dos Estados Unidos, e não podem se dar ao luxo de se enfraquecer ainda mais ajudando a Ucrânia. Essa situação mostra porque a Ucrânia reuniu 13 parceiros europeus em sua coalizão de defesa contra mísseis balísticos e porque a Firepoint colabora com empresas de defesa europeias para criar alternativa ao Patriot. A Europa busca se livrar da dependência das defesas aéreas dos Estados Unidos com a Ucrânia, o que é ruim para Putin. A escassez dos sistemas Patriot não deve se resolver em breve. O governo dos Estados Unidos deu a Lockheed Martin um contrato preliminar de 4,7 bilhões de dólares americanos para fabricar mais interceptores Patriot. Isso representa só 1.175 mísseis a serem produzidos, caso o valor de 4 milhões de dólares citado pela BBC esteja correto. Mesmo que a Lockheed Martin consiga fabricar esses mísseis ao longo de 1 ano, isso não será suficiente para resolver a escassez imediata que existe neste momento, e basicamente servirá apenas para reabastecer os Estados Unidos e talvez disponibilizar alguns mísseis a mais para outros países. Os Estados Unidos também estão adiando a entrega dos sistemas Patriot e mísseis prometidos aos parceiros. Em 13 de maio, saiu a notícia de que os Estados Unidos informaram à Suíça que a entrega dos Patriots seria novamente adiada por causa da guerra no Irã. A Suíça encomendou esses sistemas em 2022, com a expectativa de que fossem entregues entre 2026 e 2028.
Esse cronograma já tinha sido adiado por 4 ou 5 anos por causa da guerra na Ucrânia, segundo a Al Jazeera English, e agora é adiado novamente, pois os Estados Unidos buscam reter o máximo possível de equipamentos Patriot para apoiar a Operação Fúria Épica e a futura reconstrução. E não só isso, o governo suíço afirma que os Estados Unidos estão pedindo mais dinheiro pelos seus sistemas Patriot do que pediam quando o acordo foi assinado em 2022. A postura dos Estados Unidos fez a Suíça buscar outros fornecedores, avaliando sistemas da Coreia do Sul, França, Alemanha e Israel. A Suíça pode se tornar membro da nova coalizão da Ucrânia, caso ainda não seja. A questão é que a Ucrânia e parceiros europeus não podem mais depender do fornecimento contínuo de sistemas e mísseis Patriot. É necessário buscar alternativa. É isso que a nova coalizão de 13 países parece pronta para oferecer. Veja o que isso representa para o futuro da Ucrânia e da Europa. Putin ficará furioso. Não parece coincidência que a retórica sobre armas nucleares e mísseis balísticos tenha aumentado quando a Ucrânia anunciou sua nova coalizão. O que Putin agora precisa enfrentar são 13 nações trabalhando ao lado da Ucrânia para combater exatamente a ameaça que ele está usando para intimidar seus inimigos e forçá-los à submissão. Não se engane, a Rússia é uma grande ameaça com seus mísseis balísticos. Segundo a Associação de Controle de Armamentos, a Rússia tem grandes estoques de 19 tipos de mísseis balísticos, alguns já usados contra a Ucrânia. O uso do Oreshnik pela Rússia já foi citado, e os mísseis Iskander são muito comuns nos céus da Ucrânia. Alguns desses mísseis balísticos podem atingir até 18 mil quilômetros, tornando-se perigosos para quase qualquer país que entre na mira da Rússia. A Rússia tem consciência disso e usa a ameaça de seu arsenal. Em junho de 2025, o Kyiv Independent informou que a produção de mísseis balísticos da Rússia cresceu 66% em 12 meses. Provavelmente para manter estoques e continuar ataques à Ucrânia. Naquele momento, a inteligência militar da Ucrânia informou que a Rússia estava produzindo entre 60 e 70 mísseis Iskander-M por mês, além de entre 10 e 15 mísseis hipersônicos Kinzhal. É a faixa mais baixa desses números que leva ao aumento de 66%. Nas faixas mais altas, a Rússia elevou a produção de mísseis balísticos em quase 89%. A Rússia também está construindo novos tipos de mísseis balísticos o tempo todo, pelo menos é o que ela afirma. Em 13 de maio, o Independent informou que a Rússia afirma ter testado com sucesso um novo tipo de míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear, que Moscou diz poder entrar em serviço até o fim de 2026. O comandante dos mísseis estratégicos russos, Sergei Karakayev, informou a Putin sobre o teste bem-sucedido de um míssil Sarmat, realizado no dia anterior à reportagem do Independent. É preciso cautela, pois a Rússia pode só estar alegando ter feito um teste bem-sucedido. Mas essa afirmação está sendo feita por um comparsa que diz ao Putin o que ele quer ouvir, porque isso é do interesse desse aliado. Ainda assim, isso não muda o fato de que a ameaça dos mísseis balísticos da Rússia desempenha um papel enorme na exibição de força de Putin em toda a Europa. Uma coalizão entre Ucrânia e outras 13 nações para enfrentar essa ameaça é uma afronta direta a Putin. O presidente da Rússia também não ficará satisfeito com o simbolismo dessa coalizão. Grande parte da retórica de Putin visa dividir a Europa. O principal desejo do líder da Rússia é que as nações que apoiam a Ucrânia se percam em disputas e indecisão, prejudicando sua atuação com a Ucrânia. Quando ele ouve falar de coisas como nações se recusando a fornecer mísseis interceptores Patriot para a Ucrânia, ele começa a pensar que seus planos estão funcionando. Quando sai a notícia de uma grande coalizão de parceiros trabalhando junto com a Ucrânia em qualquer iniciativa, ainda mais em uma criada para combater uma das maiores ameaças da Rússia, ele começa a entrar em pânico. Simbolicamente, essa coalizão mostra uma unidade que Putin tenta destruir. Pior ainda, revela que 13 outros países confiam tanto no futuro e soberania da Ucrânia que querem colaborar para criar um escudo de mísseis balísticos impenetrável, que pode levar anos. Isso já manda um recado a Putin. A Ucrânia continuará sendo uma nação soberana por muito tempo, e a Rússia não pode mudar isso. Somando a tudo isso, está o que significa para a Ucrânia não apenas ser um parceiro igual em uma coalizão como essa, mas também parecer liderar ativamente a iniciativa.
Isso transmite uma mensagem totalmente diferente para Putin, que é a de que a Ucrânia está completando sua transformação de uma nação que dependia fortemente de seus parceiros para combater a agressão russa para uma que pode se tornar tanto fornecedora quanto receptora do tipo de tecnologia que destrói as ambições da Rússia. Só nos últimos meses, vimos nações de todo o mundo recorrerem à Ucrânia para ajudá-las em sua defesa ou para trabalharem ao lado da Ucrânia na criação de armas ainda mais impressionantes. Armas. Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fecharam acordos de defesa de 10 anos com a Ucrânia para acesso à tecnologia de drones interceptadores. A Ucrânia receberá combustível, dinheiro e armas em troca. O Reino Unido e a Ucrânia firmaram uma nova parceria de drones para ampliar o acesso mútuo a essa solução de baixo custo contra armas russas. Em 12 de maio, Ucrânia e Alemanha assinaram carta de intenções para lançar o Bravo Alemanha, aparentemente um desdobramento do programa Bravo 1 ucraniano. Segundo esse acordo, a Ucrânia e a Alemanha vão trabalhar juntas no desenvolvimento de todos os tipos de tecnologias, desde sistemas não tripulados até lasers, inteligência artificial e tecnologia de mísseis. Putin quer dividir para conquistar, não é? Parece que ele está conseguindo exatamente o oposto disso. A Ucrânia está se transformando na cola que une nações de todo o mundo, e não poderia haver situação melhor para o país neste momento. O que todos esses acordos nos mostram, junto com a coalizão antimísseis balísticos, é que a Ucrânia se tornou um parceiro de defesa indispensável para algumas das nações mais fortes da Europa e da região do Golfo. A nova coalizão é só a ponta do iceberg. O escudo antimísseis balísticos impenetrável já é um grande avanço, mas o problema da Rússia só começa, pois a Ucrânia está se tornando o parceiro de defesa confiável de várias nações. Putin só pode assistir e esperar que a nova coalizão não tenha resultados tão rápido. Já vimos que a Ucrânia pode agir rápido. Acreditamos que as esperanças de Putin serão frustradas muito antes do que ele imagina. O presidente da Rússia não pode contar nem com seus aliados europeus para criar a divisão que deseja. No final de abril, algo enorme aconteceu na Hungria que mudou ainda mais o equilíbrio de poder no continente contra Putin. Viktor Orbán saiu, Péter Magyar entrou. Descubra por que isso é importante para Putin assistindo ao nosso vídeo. Inscreva-se no programa militar para mais análise sobre o crescimento da Ucrânia como nação militar. Obrigado por assistir.